Quero já chamar mais uma vez para compor a bancada do jornalismo da 104 FM. Novamente ter o prazer de anunciar o Sérgio Fleury Moraes, o nosso comentarista da bancada da 104 FM, do Jornal Giro de Notícias. Sérgio, mais uma vez, sinta-se em casa, bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Dário, boa tarde aos ouvintes da 104, boa tarde aos nossos convidados. Prazer receber a Antiela aqui, colunista do jornal, minha amiga e uma referência na assistência social há muito tempo em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Transformadora. Para o prefeito municipal, boa tarde ao senhor e parabéns para o prêmio dos bombeiros que o senhor recebeu ontem, né? Bem merecido, porque eu sei o trabalho que o senhor faz para guarnecer cada vez mais aqui a corporação Santa Cruz do Rio Pardo. Com certeza. Boa tarde, Marquinhos, meu colega de bancada aqui. Marquinho, tá sendo considerado também o jornalista do tempo aqui pela população de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo o Marquinhos, chove hoje à tarde. Chove hoje à tarde. Hoje chove. Marcos, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Dário. Tá falando pra ele na previsão do tempo. Boa tarde, Dário. Boa tarde aos ouvintes da 104, a todos que nos acompanham também através do portal Diário Cidadão. Boa tarde ao Sérgio, ao prefeito e à Antiela também. E ao prefeito Diego Cingolani. Sinta-se à vontade, como todos os políticos, a gente sempre deixa essa frase, sinta-se à vontade, a casa é sua, prefeito. Muito boa tarde. Muito obrigado, Dário. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, ouvindo pela 104. Obrigado, Sérgio, Marquinho, Antiela e a Ivana também, que me acompanham aqui. A Antiela, liguei para ela e falei, vamos lá comigo dar uma entrevista, porque eu sempre levo puxão de orelha, que eu falo de todas as pastas e não sobra tempo para falar do social. Falei, para falar do social, ninguém melhor que você, que é um dos corações ali, né, da veia do social, né, e como a Andréa também está de férias, né, não está atuando esses dias, falei, vamos lá comigo falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a população também, falar das ideias, dos projetos, daquilo que está rolando, que a gente conversa tanto e acaba que em momento de entrevista não dá tempo de colocar muitas vezes. Então eu levei puxão de orelha dado, Antiela, agora o puxão de orelha recebido e agora corrigido. Fala um oi pra galera aí também. Com certeza, Antiela, nossa amiga no estúdio, conforme o Sérgio falou muito bem, faz muito, é uma referência na questão do social aqui em Santa Cruz. Sinta-se à vontade, a casa é sua, Antiela. Boa tarde. Boa tarde, Dário, Sérgio, Marquinho. Obrigada, Diego, pela oportunidade de estar aqui ao seu lado, falar um pouquinho da assistência social, né? A gente sempre acompanha as entrevistas quando ele vem aqui e eu fico lá, né? Falar do trabalho dos SUAS, a gente sabe que são muitas pastas, são muitas demandas, mas é uma política pública muito importante, né? Que a gente está aí já há bastante tempo trabalhando com afinco para entregar um melhor serviço público para a cidade. Eu que agradeço, viu? Com certeza, vai falar bastante sobre essa questão também a Ivana Salara, secretária de comunicação, fiel escudeira, digamos que assim, do prefeito Diego Cingolani, mais uma vez aqui, também acompanhando a entrevista. Obrigado, agendou essa entrevista com o prefeito santacruzense, o Diego Cingolani. Prefeito santacruzense que teve agenda nesta semana na capital paulista. Através da própria Secretaria de Comunicação, vídeos foram divulgados de encontros importantes para Santa Cruz do Rio Pardo. Primeiramente, gostaria que o prefeito falasse do encontro com o Tarcísio, governador estadual, e o que foi conquistado para a nossa cidade dessa sua viagem, prefeito. Bom, estive com o governador Tarcísio na semana passada, na verdade, numa reunião informal, e agora na segunda-feira, na terça-feira pela manhã, né, tomamos um café da manhã junto no Palácio dos Bandeirantes, aonde fomos atendidos e liberados recursos aí de convênios. Foram liberados R$1,5 milhão aproximadamente. Tem recurso para LED, tem recurso, o LED da estação, tem recurso para Praça do São Benedito, que o tio Carlinhos conseguiu esse recurso. Tem recurso para recap do Jardim União do Jardim Brasília, que é uma emenda da Dani Alonso. Essa emenda, quem negociou com a Dani Alonso foi a vereadora Mariana Fernandes. Então nós que fizemos que se casou recentemente com o Capitão Augusto. Exato, se casaram na semana passada. Foi casamento Inclusive, político, ela me ligou, popularmente né, falando. dizendo que a emenda já existia o dela. casamento político, agora o casamento de fato. Exato. Daí, até ela mandou mensagem comentando sobre a emenda, parabenizei-a pelo casamento com o capitão, né, que sejam felizes aí, um casal político, né, então, que trabalham muito e ajudam muito Santa Cruz do Rio Pardo também. Então, assim, todos esses convênios, aproveitamos a oportunidade ali, já havia feito o convite anterior para o governador para ele estar aqui em janeiro, já que ele esteve na nossa festa no ano retrasado, né? Sim, ele ainda não era governador, Sim, era pré-candidato, né? Ele conhece, temos alguns amigos em comum aqui em Santa Cruz do Rio Pardo também, então
Foi um pedido aí com carinho do prefeito e de vários outros amigos dele para que consiga vir aqui na nossa festa. E foi até engraçado que ele já sabe que a festa é boa, já sabe que Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade festeira, que as festividades são boas, que o turismo aqui tem alavancado com isso. Ele até elogiou os nossos trabalhos. E o governador Tarcísio, claramente, enquanto chefe de um poder executivo, né, tem N responsabilidades e nenhum de nós que estamos na cadeira somos perfeitos em tudo. Mas ele tem feito um trabalho próximo aos prefeitos como eu não havia visto dentro do governo estadual nos meus 20 anos aí de carreira, que atendeu o prefeito. Né? Geralmente o governador não atende, é muito difícil, só em eventos grandes, né? Aí você vai, tem hora da foto, aquela coisa mais mecânica. E o Tarcísio não, eu pedi uma agenda para ele com o setor calçadista, junto com o Pedro Consorte aqui, o Pedro te solicitou, ele em primeira pessoa atendeu, tinha empresário daqui, eu estava na mesa, o Pedro Consorte também. Agora pedimos uma agenda para o setor arrozeiro aí, também conseguimos, provavelmente o governador em primeira pessoa que irá atender, se não ele, o Kassab, que é o secretário de Estado com maior poder do governo do estado de São Paulo. Então, essa proximidade que eu tenho tido é em virtude do PSD, claramente, né? O partido influencia muito isso. E o Kassab tem se tornado uma pessoa muito próxima a mim, né? Tem me dado muitos conselhos, conversado, orientado. E o cara é um expoente na política, né? Principalmente no saber ouvir, no saber lidar. O Kassab é um cara que ele lida com a direita, lida com a esquerda, comanda o centro. Tanto que 92% dos prefeitos da nossa região de Marília são do PSD. E pelas estatísticas políticas que eles têm feito lá, que ele conversou comigo e com vários prefeitos, jantei com o Kassab na segunda-feira à noite. Eu, Marquinho de São Pedro, Wilson de Bernardino, o Lucas Pocai, já era do PSD, também estava lá. Então, assim, tem bastante gente migrando para o PSD. O Silvio de Timburi estava ao meu lado também no jantar. Tinham 9 prefeitos da UMES nesse jantar com o Kassab. Então, assim, fortalecendo, e os dados demonstram que os prefeitos do PSD serão reeleitos em praticamente 100%, e o Kassab mesmo disse, olhando para os meus olhos lá, né, no momento da cerimônia, que quer me ver muito nesse projeto, nesse trabalho, e vai dar todo o apoio para a gente aí. Então, com o apoio político, com o apoio técnico da equipe que nós estamos trabalhando, a gente tem conseguido alavancar essas referências, esses reconhecimentos. Então, Santa Cruz começa a se destacar, porque só esse mês recebemos, a Escola Zilda foi destacada pela questão do projeto da sustentabilidade no estado, ou seja, Santa Cruz do Rio Pardo. A educação recebeu o prêmio Santa Cruz do Rio Pardo. O meio ambiente recebeu o prêmio Santa Cruz do Rio Pardo. Agora o ProBem está candidato a um prêmio Santa Cruz do Rio Pardo. A saúde recebeu um prêmio, aliás, parabéns Carol Mariano aí, que comanda a questão da epidemiologia da cidade. Esse reconhecimento do seu trabalho, da sua competência, garota. Voa, que o mundo é seu. Excelente profissional. E em seu nome, cumprimentar todos os profissionais que têm se destacado. A agricultura, recebemos o prêmio de município agro. Então, assim, tudo isso, a cada cerimônia que tem, o governador está lá. Ele está ouvindo, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Cruz do Rio Pardo. Daqui a pouco você não é o prefeito. Daqui a pouco não. Ousem dizer, né? Já somos. Antigamente, Santa Cruz era um município que era perto de outro. Não, agora Santa Cruz do Rio Pardo é Santa Cruz do Rio Pardo. Né? Até o Ricardo Madalena também, que é uma liderança de Santa Cruz do Rio Pardo, gigantesca dentro do palácio, também é conhecido lá, Santa Cruz é conhecida como a República de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, que bom que estamos nos destacando, porque temos feito, sim, um bom trabalho, e o Tribunal de Contas, a Rede Bandeirantes de Televisão, que fizeram a premiação, o presidente do Tribunal de Contas estava lá, o Kassab estava lá. Então, eu estava lá entre os 3 melhores municípios, de 30 a 50 mil habitantes, com maior capacidade de recepcionar novos investidores. Poxa, então, quer dizer, a tarefa de casa está dada. E muitas vezes, isso é importante que a população saiba, que as pessoas que reconhecem o nosso trabalho são pessoas de alto escalão, de altas patentes públicas e não políticas, que têm história na política, que têm história com o Tribunal de Contas, com veículos de comunicação, com imprensa. Então é muito fácil para quem está fora da cadeira do prefeito, grupo de oposição, nitidamente, escancaradamente eu digo, usar de microfones, entendeu? Tentar julgar algo que não tem aptidão para julgar. Uma coisa sou eu sentar na cadeira e administrar um tempo. Beleza. A outra coisa é outro tempo, é a continuidade. Então quem tem que julgar o andamento da administração, não apenas do prefeito Diego, mas de todos os prefeitos. Primeiramente a população, que tem nos aprovado, e depois os órgãos fiscalizadores. E esses estão conosco. Ontem mesmo, uma honra, aos 35 anos de idade, eu ser o primeiro prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo
que recebe medalha Heróis de Fogo do Corpo de Bombeiro. Essa premiação não é política, é uma valorização minha pessoal, porque o meu trabalho enquanto prefeito, entendeu? Que não é muito o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o básico pelo Corpo de Bombeiros, entendeu? Olha onde eu cheguei, olha onde Santa Cruz do Rio Pardo está chegando. Então assim, eu quero que Santa Cruz do Rio Pardo cresça junto comigo, entendeu? Esse sempre foi o meu ideal, esse sempre foi o meu trabalho, assim como sempre foi o trabalho do Miranda também. Poxa, pra quê? Pra que usar microfone, usar meios públicos, ficar detonando pessoas que se conhecem há 20 anos? Deixa a gente trabalhar, meu Deus do céu. Para de ficar convencendo as pessoas que o trabalho não tá bom. Para de ligar para amigo que a gente se encontra em festa, tira uma foto, no outro dia estão ligando. Ah, mas por que você tirou foto? Quando eu falo do modelo da nova política que eu trago para Santa Cruz, é exatamente esse. Eu não fico ligando para as pessoas porque tirou foto com ciclano, com fulano. Todos nós temos uma vida. Política não é inimigo. É a diversidade. Política é diferencial de ideias. Em Santa Cruz está claro. É a política do que quem fez e quer ser lembrado e de quem está fazendo e quer ser respeitado, minha gente. Não existe nem... Parem de criar inimizade. Parem de querer criar guerrilhas. Eu não sou assim. O Cristiano Miranda não é assim. Então, assim como se usaram os microfones de outros lados para defender vereadores, eu estou aqui para defender o Miranda, junto comigo. Poucas pessoas sabem o que nós já passamos. Mas muitas pessoas sabem o valor que nós estamos dando a cada pessoa que foi, de alguma forma, sim ofendida, sim maltratada. Eu nunca maltratei ninguém dentro do gabinete. De Dona Maria de Seu José a empresário a ex-prefeito. Eu não fiz isso. Eu não tenho um perfil agressivo. Eu não tenho um perfil de briga. Existem os momentos que a gente é sério, é austero na decisão, porque, afinal de contas, ocupamos um cargo de liderança que tem que ter decisão de forma séria. E sou muito sério. Mas tenho humildade no coração. Saí do nada, assim como o Miranda saiu do nada, assim como o Gerson saiu do nada, assim como a Antiela também, que está aqui do meu lado, saiu do nada, como a Ivana também saiu do nada, e a grande parte da nossa equipe saiu do nada. Nós não nascemos em berço de terras. Mas preste atenção, em terra que não tem rei, príncipe jamais terá coroa. Viva a democracia. Viva Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado a todos vocês que estão vendo o nosso trabalho no dia a dia, que está vendo a circular passar, que está vendo a iluminação chegar, que está vendo o recap começando a acontecer, que está vendo as obras sendo entregues. Eu estou no 3º ano de administração. 1 ano e meio fui sim assolado pela pandemia. Olha, em 1 ano e meio, o que nós já fizemos nessa cidade. Olhem vocês, todos. Eu sou um prefeito de todos. E só estou fazendo esse desabafo, que nem deveria estar fazendo, porque há mais de 10 meses da eleição, estão se antecipando uma campanha, e lembrem-se todos, que, Santa Cruzenses, vocês têm um prefeito que não fica olhando na rede social quem vota em quem não vota em outro. Eu não sou persecutório, ou seja, não persigo as pessoas. Vocês não vão escutar eu falando para ninguém discurso de ódio, discurso de raiva, discurso de mágoa. Eu estou aqui para trabalhar. Para trabalhar e garantir o meu salário. Para trabalhar e garantir minha carreira. Não é para fazer nome. Não é pelo poder. Não, é pela convicção de ser um bom profissional. E o Diego, que hoje é prefeito, lá em 2004, era office boy da Santa Casa. Lá em 2014, se tornou secretário de saúde. Eu tenho 20 anos de história com vocês. Posso não ter 20 anos de destaque, de status, de redes sociais. Porque quando fui secretário de saúde, me coloquei no meu lugar e não tinha redes sociais. Agora, como prefeito, eu tenho rede social. E da minha rede social eu compartilho aquilo que eu sou. E eu estou feliz compartilhando aquilo que eu sou, porque eu fico feliz pelo tamanho apoio, pela maioria que nós temos apoiando o nosso governo. Venham conosco, venham realmente com a gente, nesse respeito com a administração, nesse trabalho. Não vamos deixar Santa Cruz se tornar uma arena política a 10 meses da eleição. Então, fiquem aí resguardados os direitos de resposta, né? Mesmo porque eu nem preciso citar nome para
tentarem buscar direito de resposta, mas venham com verdade. E venham com convicção e, principalmente, com proposta para o futuro. Passado todos nós temos. O meu passado de administração pública é limpo, idôneo e de muita construção na saúde. Então, vamos falar do futuro de Santa Cruz do Rio Pardo. 13h07. Começou a entrevista com o prefeito santacruzense Diego Cingolani com um desabafo, né? Feita a primeira pergunta, um discurso, né? E a gente dá sequência nessa entrevista, entende o lado pessoal do prefeito, porque realmente a política é isso, né? Mistura emoção, razão, enfim, ele começa a primeira resposta já desabafando também. Sérgio, eu tenho mais uma pergunta, mas eu gostaria de passar a bola para você, para a gente dar sequência no nosso raciocínio. Tá, não, já que o prefeito entrou na seara política, né? E a gente entende, no Cita Nova a gente está entendendo o que ele está, né, respondendo. Então eu queria perguntar para ele, porque o ex-prefeito Otacílio, que vai ser o candidato adversário do senhor nas eleições, ele disse numa outra emissora, na Difusora, que haveria um acordo junto com o Kassab, né? O Kassab, o senhor acabou de dizer que bateu nas tuas costas e falou, olha, eu quero que você seja reeleito lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E o prefeito Otacílio disse que houve uma reunião com o Kassab para acertar os ponteiros, que você seria só uma administração e seria o retorno do Otacílio. Procede isso, prefeito? Não. Tá? Vou aproveitar o momento e esclarecer alguns fatos, então, já que a entrevista tomou essa tangente. Eu estou com o coração leve, acho que eu estou pronto para falar sobre isso. Primeira coisa, em primeira mão também, né? Um rompimento. Eu vou explicar, talvez pela primeira ou última vez também isso. O que motivou esse rompimento? Quando eu fui convidado pelo ex-prefeito para assumir Santa Cruz do Rio Pardo, em primeiro momento eu não queria aquilo. Falei, não, eu tenho um nome de respeito na saúde, eu gosto muito do que eu faço, não sei se estou preparado... Deixa eu interromper o senhor, parece que nem era o primeiro nome. Exato, que existiam alguns nomes. Da PM, né, para ser candidato. Sim, nos bastidores teve essa conversa. Naquele momento, eu falei, não, eu não estou preparado para isso, tal, não sou eu, existem outros nomes. E ele me deu muito apoio, me deu muita força. Não, tem que ser você tem a minha confiança, tem o perfil de votos. E eu ainda fui resistente. Coloquei N coisas e ele me protegeu muito, me ajudou muito, eu sou sincero em dizer isso. Tudo bem. Eu falei, mas e aí? Eu conheço o senhor, né? O senhor me conhece como seu secretário, né? Falei, não estou aqui para fazer acordo nenhum, mas eu quero duas coisas, então, para eu topar essa empreita na minha vida. Eu quero liberdade para administrar e respeito com o meu nome na saúde. Porque eu não queria ser candidato exatamente pela minha carreira na saúde que estava construída. Tanto que foi Diego da Saúde. E ele me disse, não, isso jamais vai acontecer, você faz os seus mandatos, o seu mandato, continua sua carreira na saúde, cresce. Falei, tudo bem. Ele falou assim, não sei se eu volto, tem que ver como é que está a minha saúde, vamos ver como é que você vai. Falei, tudo bem. Chegou o fato daquela sindicância do Mirtão das Pedras. Foi quando eu exonerei o Mirtão. E não, eu não tratei ninguém com rispidez no gabinete. Todas as pessoas que estavam lá são testemunhas. Eu não tenho por cultura, por berço, por educação, tratar ninguém mal. Ainda mais com o tamanho respeito que eu tenho pelo ex-prefeito. Enfim, foi naquele ato, ele chegou sim junto com o ex-vereador. Eu olhei para o ex-vereador e falei assim, ex-prefeito aqui não defende ninguém não. O que é certo, o que é errado, Mirtão. E se você está errado, está exonerado. Ainda olhei para o ex-prefeito e falei assim, foi o senhor que me ensinou a trabalhar assim. Dei uma risada, não vou citar o nome, um casal junto comigo, entraram no gabinete. Eu estava seguindo minha agenda, eles não estavam agendados para atender naquela hora. Fui normal, como eu trato qualquer um dentro do gabinete. A hora que entra pela porta do gabinete, daí é recebido com toda a cortesia. Mas a hora que eu passo pelo corredor, eu cumprimento de longe, senão como é que eu faço as reuniões, né? Como é que eu organizo? E beleza. Então naquele momento, ele sim interferiu na minha administração. Porque era ele que tinha convidado o Mirtão para ser secretário de Agricultura aqui no posto Beira-Rio, eu nem sabia. E para ver o tamanho do respeito que eu tive, pelo tamanho da honra que eu tive com ele até esse dia do Mirtão. Eu não sou traidor. Jamais seria. Nunca fui na história da minha vida inteira com ninguém. Por que seria com ele? As pessoas me conhecem. Enfim, ali houve desrespeito com a minha administração, mas tomei frente, fiz o que tinha que ser feito e ali já houve um distanciamento. Mesmo assim, eu me mantive em silêncio. Sempre desabafava de pressões, de outras coisas, porque o grande problema ali, né, fora a questão política, não era
a pessoa do ex-prefeito, né? Era outra pessoa que interferia demais na nossa relação, que é o filho dele. Isso se tornou de uma forma insustentável. Não tinha como, o meu psicológico, não dava mais. Mas eu segurei até aí. Quando houve a aprovação das contas na Câmara do ex-prefeito, ele usou a tribuna e disse para eu ter coragem de dar o piso da enfermagem. Isso sim é motivo para chorar em rádio, mas eu não vou chorar, não. Porque ali ele desrespeitou meu nome na saúde, ali ele feriu meu coração, ali ele feriu minha alma. Porque tava no STF, não tinha dinheiro para pagar aquilo. Era muita politicagem. Foi politiqueiro, foi coisa que ele nunca fez, ele feriu demais meu coração. Foi suspenso em todo o país. Porque a gente estava acabando de sair de uma pandemia, profissionais da saúde, todos sensíveis com tudo que sofreram, que aconteceu. Não podia ter usado. Ali ele descumpriu a segunda parte do acordo. Então que isso fique bem claro, entendeu? Que essa é a verdade, por Deus que está no céu. Entendeu? Eu não desonrei, eu não briguei, não subiu na minha cabeça, não é ego. Todo mundo que me circunda me conhece o ser humano que eu sou. Às vezes eu até disfarço um pouco do ser humano que eu sou, para não falar que é politicagem, porque eu sou desse jeito. Eu sempre fui. Quem me conheceu vendendo cerâmica com a minha mãe na loja dela, lá em 2002, 2001, sabe que eu era assim. Né? Então, assim, houve esses dois momentos que culminaram nisso. Mesmo após tudo isso, nós tivemos ainda uma conversa. Em fevereiro. Eu não lembro se foi dezembro ou fevereiro, Sérgio. Né? Não lembro. Ele até disse que tem gravado. Se tivesse, era até bom que publicasse. É verdade. Né? Que a conversa foi muito sólida. E mesmo com tudo isso, eu cheguei e coloquei. Né? Ele explicou para mim que ele tinha um plano com Santa Cruz, que ele queria ser o prefeito com mais mandatos em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu admirei a história dele naquele momento, sempre respeitei ele e tal. Falei, vamos fazer uma composição, então. Eu tenho um talento muito grande para política social, saúde, educação, assistência social, cultura, esporte. É a minha raiz, é o meu sangue. E o senhor gosta muito de obra, de infraestrutura, né? Tem esse talento também. Vamos unir forças. Venha de prefeito ou venha de vice. Ele deu um passo para trás na cadeira, disse que lugar que 2 prefeitos mandavam, ninguém mandava. Enfim, ele foi o que ele é. Perfil dele, não estou aqui criticando e nem elogiando. Né? Mas não quis. Daí eu falei assim, mas qual a minha garantia de participação do governo? Ele falou assim, não faço acordo político. Eu falei, pera lá. Você me convenceu, você me apoiou, você me ajudou. Eu estou sendo um prefeito, e não é me vangloriando nem fazendo autopropaganda, não. Eu estou sendo um prefeito nota 8,5, 9. Imagina se eu estivesse fazendo coisa errada, era o nome do senhor que ia para a lama que me indicou. Agora, no momento que quem eu mais esperava era para estar lá, elogiando, poxa, fiz um sucessor bom, o cara está fazendo a Santa Cruz crescer, é diferente de mim. Está gravado em todos os comícios que eu tinha que pensar diferente, que eu tinha que ter luz própria. Então, quando eu penso diferente, peço respeito com 2 coisas, sou desrespeitado, mesmo após o desrespeito, eu vou lá, me ofereço para descer a linha da hierarquia política, eu não sirvo? Sem contra-argumento nenhum? Isso eu sei que não é do coração dele. E por isso que eu digo, hoje eu não tenho mais admiração pela pessoa dele, mas respeito eu sempre terei. Tenho respeito, sim. Admiração eu não tenho mais. Mas chegou num ponto que, logicamente, que são coisas pessoais a partir dessa linha, que eu não vou colocar em entrevista. Mas ele sabe, né, das vezes que nós conversamos, dos desabafos e das coisas que aconteceram no meio de tudo isso. E família, como ele próprio disse, acho que nesse microfone aqui, que filho ele tem 4. Né? Então ficou bem claro, né, que eu não tinha o direito de interferir em questões familiares. Família dele, ele que cuida, família minha, eu que cuido. Tenho minha mãe, tenho meu pai lá, que são pessoas extraordinárias. Mas é isso. Porque começa... E percebam que não vem dele, né? Pessoas ao redor começam com conversinha aqui, conversinha lá, né? E vão criando lado, e vão criando uma guerra onde não existe. Minha gente, por fim, não existe guerra na política de Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Existe quem fez, teve o direito de fazer 8 anos, e existe quem está fazendo e vai lutar por o direito de mais 4. Eu tenho 35 anos, sou trabalhador, tenho carteira assinada pela prefeitura. Eu entrei para administrar, eu estou administrando. Agora, como que com 35 anos, depois de tudo isso que eu passei, como fica a minha moral profissional perante a cada um de vocês? Perante a meu pai, perante a minha mãe?
perante um empresário aqui de Santa Cruz, que foi quem conseguiu a bolsa da faculdade para mim, que é quem eu mais tenho respeito nessa vida, perante a toda a minha história, não, eu não posso. Então, obrigado por quem está comigo. Eu não sou melhor que ninguém, eu nunca disse que eu sou melhor, eu nunca disse que eu ia fazer mais que ninguém, mas eu quero fazer do meu jeito. Então, a partir desse rompimento que houve, só finalizando, nasceu o Diego. Nasceu o prefeito Diego, com a sua luz própria, com o seu jeito de fazer. E é o prefeito que está trazendo 60 milhões para o município, porque é o prefeito que chega, dá um sorriso, abraça assim, porque eu sou assim, entendeu? Eu sou assim com a dona Maria, sou assim com o Tarcísio, o governador, entendeu? Eu não tenho diferença das pessoas, eu sou prefeito de todos. E às vezes a gente começa a ver alguns discursos de ódio começando, do meu grupo não vai sair. Não façam isso. Não tragam a política do ódio para Santa Cruz do Rio Pardo. Nessa questão, Traz do respeito. Nessa questão, prefeito, nessa questão do sentimento, a questão do ódio aí, ainda seguindo o raciocínio do Sérgio, onde ele disse sobre uma entrevista recentemente à Rádio Difusora também, e até a Band FM também, não acompanhei no total na Band, mas acompanhei um pedaço também, sim, da Difusora um pouco mais. Só que, na verdade, teve uma conversa e uma questão que foi muito bem pontuada pelo ex-prefeito e colocada desta maneira: o Diego, ele pode vir comigo. Ele pode vir comigo, pode sair como secretário, aliás, pode ser meu secretário, e basta ele querer, ele vem comigo. Ou seja, dando total convicção ali, aliás, tendo total convicção que ele realmente vem aí e em busca da prefeitura. Por outro lado, o senhor mantém um discurso também que é o candidato a prefeito e que, obviamente, busca a vitória. Todo mundo, todo candidato tem esse pensamento. Minha pergunta é em cima disso. De repente, já que ele afirmou com tanta seriedade assim, olha, não, ele pode vir comigo, ele eu aceito. O Cristiano de Miranda eu não aceito, mas o Diego eu aceito comigo. O senhor, de repente, fazendo a inversão de tudo isso, o senhor aceitaria ele no seu grupo e o senhor concorrer como prefeito? Hoje? Sim. Não. Por quê? De forma nenhuma. Seria uma monarquia. Se nós nos juntarmos nesse momento, Santa Cruz perde. Ele fez um excelente trabalho enquanto prefeito. Eu estou fazendo um excelente trabalho enquanto prefeito. Não adianta falar que não estou e não adianta falar que ele não fez. Vamos ser realistas. Só que por direito, por moral, por tudo, né? Eu tenho o direito de fazer 8 anos, politicamente dizendo. Mas para eu saber se eu tenho direito ou não, precisamos de uma democracia. Então, juntar esses dois polos hoje, de minha parte eu não vejo. Nós pensamos de uma forma muito diferente. Uma coisa é você ser secretário de alguém da área, você segue as ordens, o comando de quem está ali liderando. A outra coisa é você ser o líder. Então, hoje, as nossas ideias realmente são incongruentes, né? Vou te dar um exemplo claro. Pátio da antiga Qualitar. Tá? Hoje, desocupado, voltou para a prefeitura. Eu tenho 7 equipamentos públicos ali naquele redor. Escola, maternidade, que agora é Secretaria de Saúde, praças, Polícia Militar, Centro do Autismo. Tá. Por que eu iria colocar um departamento de frotas no centro da cidade? Quantos empregos isso gera para Santa Cruz? O que isso melhora o comércio de Santa Cruz? O que isso traz de futuro para Santa Cruz do Rio Pardo? Sabe o que traria? Olha, o prefeito está comprando carros novos para a administração, que é custo, que é dinheiro para a administração. E problema no trânsito também. E problema é tudo. Não tem rota de fuga, trânsito. Enfim, tá aí a diferença. Daí eu ocupo um espaço dizendo como se isso fosse a melhor ideia do mundo. Não é. Então, quando me convida para o seu grupo, por que não teve a humildade, então, de ser secretário do meu governo? O senhor fez o Se a gente convite? estava junto. Não precisava, ele tinha a liberdade de nomear quem quisesse no início da administração. Por isso que eu disse, honrei até o último dia, que foi o final do ano passado. Tudo. Tenho minha consciência limpa, tranquila, com meu pai, com a minha mãe e com Deus, sobre isso. E digo mais, todos nós trabalhamos para o bem de Santa Cruz, cada um à sua maneira. Agora, tem que ter humildade. Prefeito tem que estar com o povo, tem que ouvir a Dona Maria, tem que abraçar o seu João, tem que conversar. O mundo mudou. Os governos mudaram, as empresas mudaram, as pessoas mudaram. Muito se fala em casa popular. Sim, é mérito de qualquer prefeito construir casa popular. Mas será que no pós-pandemia
Era a casa popular que as pessoas estavam esperando? Ou era acolhimento? Ou era o coração humanizado, ou era a praça enfeitada, ou era um atrativo para eles saírem de casa, para unir as famílias, para as crianças voltarem às escolas? Será que não foi isso que o governo do estado pensou? Será que não foi isso que o nosso governo pensou? Casa popular é o estado que destina, não é o prefeito que decide construir. E mesmo assim eu consegui 28. Consegui e estou entregando, estão prontas as casas populares. As 28 que eu já consegui. Então, fica aquele discurso sempre assim. O que foi feito, casa popular, naquele primeiro lugar, ainda bem que o CDHU reprovou. Porque você não pega as pessoas e deposita a 1 quilômetro de distância do primeiro equipamento social, sem infraestrutura de água, de luz, de drenagem, de uma creche decente, de transporte público. Eu fiz o transporte público para aquela região. Eu estou levando asfalto para aquela região. Eu estou ampliando a creche daquela região. Eu vou construir um posto de saúde novo naquela região. Daí sim a gente pode pensar em colocar pessoas lá. Casa popular não pode ser quantitativo de voto. Tem que pulverizar na cidade. Mania de empurrar a pessoa mais simples lá pro canto da cidade. Não é o meu modelo de governo. Não adianta. Falei, no meu modelo, os novos projetos de casa popular tem que ser próximo a outros bairros, que já tem infraestrutura, que vai dar economicidade para a prefeitura e, principalmente, vai dar dignidade para o ser humano. Quantos anos o povo da Graminha não esperou aquele asfalto que o ex-prefeito iniciou? Eu fui lá e terminei a maior parte. Quantos anos o povo aqui da Boiadeira não queria aquele asfalto? Fui lá e fiz. Quanto tempo aquele povo da Graminha ficou lá sem circular? Fui lá e fiz. Quanto tempo andando no ônibus ruim, no ônibus quente? Fui lá e troquei a frota. Renovei a frota inteira. Ampliei o UTI da Santa Casa com 10 leitos. Inaugurei um ambulatório de especialidades novo. Mais que dobrei. Teve casos que eu quintupliquei os recursos das entidades sociais todas. A PAI, a DEFS, Frei Chico, Educandário. Estou apoiando todas as igrejas, todas as religiões, para levar o nome de Deus para o povo. O prefeito que pegou o pós-pandemia, nenhum de nós prefeitos, a maioria de nós não conseguiu casa popular nenhum, porque o governo não liberou. Mas nós lutamos para salvar a vida, dia a dia, e essa memória não pode ser esquecida. E nós salvamos vidas, nós trabalhamos, tivemos nota não 10, nota 1000. Não é nota política, não. É nota da equipe da saúde, de cada enfermeiro que estava lá, de cada médico, de cada faxineira, de cada cozinheira, de cada um que estava lá. Então eu tenho respeito, não só pelo prefeito Diego, mas pelo prefeito desse mandato. Não é fácil comandar uma cidade. E isso trazendo recurso, fazendo aliança política. Eu não era político, eu fui abandonado no meio do caminho, vai fazer liderança política e mesmo assim. E agradeço ao Ricardo Madalena imensamente, Ricardo. Eu sei que está uma disputa, né, no seu nome aí, uma coisa horrorosa. Ricardo, você tem meu coração, tua família tem meu coração, você sabe disso. Questões políticas e partidárias vão ser resolvidas nos momentos oportunos. Eu fui até São Paulo conversar com o Ricardo Madalena para demonstrar esse respeito a ele. Nem aqui no gabinete. Quem ouso? Como ousaria eu dizer quantos por cento o Ricardo está comigo? Ou o partido está comigo? As coisas mudam dia a dia, né? E as pessoas não apagam seu passado. Mas pode construir sempre um futuro melhor. Mas a gente tem que saber sempre quem nós somos, onde estamos e aonde podemos chegar. Então eu estou aqui com respeito, de coração aberto mesmo, que eu estou vendo uma guerra se iniciar na minha frente, que eu acho que é encabida. Não é o meu perfil guerrilhar, e eu tenho certeza que não é perfil do ex-prefeito guerrilhar. Ele um dia pensou em mudar o pensamento de Santa Cruz. Ele conseguiu mudar. Ele conseguiu fazer um sucessor que está dando continuidade nesse pensamento. Era dessa forma que eu gostaria que ele pensasse, assim como pensa o governador Tarcísio, assim como pensa o Corpo de Bombeiros, assim como pensa o presidente do Tribunal de Contas, assim como pensa a Rede Bandeirantes de Televisão, assim como pensam todos os órgãos fiscalizadores que estão no gabinete trabalhando e elogiando o nosso trabalho. E assim como pensa a maioria da nossa população, que hoje, pelas enquetes, pelas brincadeiras que são feitas na internet, a gente percebe essa grande liderança. Poxa, se todo mundo, né, ou se a grande parcela desse mundo está apoiando, está ajudando, por que quem criou não pode colaborar com a criatura? Né? Acho que é uma história muito previsível. Eu esperava mais. Eu esperava mais atitude e mais humildade, inclusive, dessa pessoa. Porque eu conheço o coração do ex-prefeito, né? E ele conhece o meu. Então, eu imaginava apoio, respeito e carinho. Não de filho, porque eu já entendi que de filho jamais seria.
mas como homem, como político formado por ele. Então, se hoje eu estou aqui com essa convicção, com essa calma, com essa seriedade, né, é porque eu tenho humildade para agradecer tudo que foi feito por mim. E sim, um dia fui preparado, mas agora estou pronto, estou aqui, assumindo, desde o primeiro dia aquela cadeira, as minhas responsabilidades como prefeito. O bom e o ruim, porque eu não deixo de falar o que está ruim. Quando eu falho, eu aviso o que eu falei, eu venho aqui, eu falo o que eu falei, porque eu acho que a gente tem que ser direto com o povo. É isso. 13 horas e 27 minutos, prefeito Diego Cingolani participando ao vivo com a gente. O WhatsApp, obviamente, as pessoas estão mandando algumas perguntas, a gente hoje vai centralizar, a gente agradece a participação sim, vamos colocar aqui no tempo, obviamente não teremos todas as perguntas à disposição devido à correria, né? Muitas perguntas nossas da bancada, também assuntos pertinentes aí para com o prefeito santacruzense Diego Cingolani. Daqui a pouco ele vai falar aqui na 104 FM um questionamento sobre a saída do João Marcelo do governo dele. Essa decisão aconteceu ontem, fomos comunicados através da assessoria de comunicação, da Secretaria de Comunicação do município, acabou enviando uma nota sobre a questão da saída do João Marcelo. João Marcelo também entrou em contato conosco, todo mundo sabe, depois daquela confusão envolvendo o vereador Juninho Souza, ele faltou com a educação, né, de acordo com o Juninho, chamou o vereador de analfabeto e tudo mais, todo mundo sabe dessa história. E agora ele está fora do governo Diego Cingolani. Daqui a pouco ele vai falar, o prefeito santacruzense Diego Cingolani vai falar sobre a decisão aqui na 104 FM, decisão que aconteceu ontem, tá? Giro de notícias, é jornalismo em primeiro lugar. 13 horas e 32 minutos, 13 horas e 32 minutos, prefeito santacruzense Diego Cingolani participando conosco na tarde desta quinta-feira. Antes de mais um intervalo, quero perguntar para o prefeito Diego Cingolani sobre essa questão, né, que ontem deu o que falar. Teve uma reunião na última segunda-feira envolvendo o prefeito, envolvendo também o Juninho Souza, o ex-vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o Psyu, o presidente da Câmara Lorivaldo Raix, também Cristiano de Miranda e também o vereador Tio Carlinhos, se não me falha a memória, estavam aí nesta reunião e o Adilson Simão também estava presente nesta reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores. E à noite tinha sessão, né? Aconteceu a sessão e o Juninho Souza retirou os requerimentos aí e falou, eu estou retirando por quê? O prefeito teve uma reunião comigo hoje e disse, olha, o João Marcelo está fora do meu governo, não admito isso. E o Juninho até elogiou, olha, eu não confio muito em político não, né? Mas eu vou dar aí toda a confiabilidade para o prefeito santacruzense que disse, olha, eu vou tomar uma decisão. E essa decisão foi tomada ontem. Prefeito, fala pra gente. E o João Marcelo também entrou em contato conosco ontem, falando, olha, esse fardo eu não vou jogar nas costas do prefeito. Eu vou tomar uma decisão, vou falar com ele e também vou me desligar do governo Diego Cingolani e vou mais além, vou apoiar ele nas próximas eleições, não vou ficar contra ele. Como que vocês chegaram nesta decisão, prefeito? Bom, primeiro eu levei um puxãozinho de orelha do debate lá, né, Sérgio? Que eu demorei 17 dias para tomar a decisão, mas eu vou explicar por quê. O que acontece? A gente não espera, né, que um ato como esse vai acontecer. E eu vou ser muito sincero na resposta, tá? Daí houve uma provocação por parte do Juninho, o João Marcelo foi lá e errou drasticamente, né? Eu não estava esperando aquilo. Daí no meio da política, eu tenho a parte técnica, né? Tem licitação, RH, processo administrativo, enfim, a parte técnica do João Marcelo lá na Codesan. E eu tava com a dúvida pairada no ar, né? Eu falei, mas o vereador Juninho Souza, né? Pra qual lado ele tá? Esse é um pedido de demissão por ofensa, ele realmente se sentiu ofendido? Ou é por questão de manipulação de grupo político? Eu mando embora, toma lá da cá. Eu mando embora aqui e vai para outro grupo. Eu precisava ter essa resposta. Eu deixei uns dias, fiz reunião de grupo, chamei o João Marcelo. O João Marcelo se comprometeu a se desculpar com o vereador e tal. Daí deixei rolar. Na segunda-feira, aliás, eu voltei de São Paulo no final de semana. Eu cheguei de São Paulo sexta, voltei segunda para São Paulo, só por isso. Marquei com o Juninho lá na Câmara. Entendeu? Daí tava o Lorival, tava todo esse pessoal que o Dário colocou. E o Psyu, inclusive. E eu cheguei no Juninho, falei, João Marcelo, te pedi desculpas, você aceita as desculpas, né? Eu não lembro muito bem se ele chegou a falar ou não, ele vai estar bloqueado. Sei que não houve consenso da desculpa. Parece que estava bloqueado. Falei, vamos lá então. Se essa ofensa que você sentiu
é uma ofensa que representa os seus eleitores, que representa toda a causa, ele está demitido agora. Se for para eu demiti-lo agora e vocês levarem ele para o grupo opositor, eu não vou demitir. Porque daí, Juninho, eu vou virar lá nas épocas de campanha e falar que seria mais uma mentira. Que você pediu a exoneração e depois estava tudo abraçado pedindo voto junto. Daí que surgiu a conversa do Juninho e do Psyu de conversar com o ex-prefeito. Quer dizer, daí eu entendi, né, que quem está comandando, né, as coisas, as ações do Juninho Souza, quem comanda não é o Psyu, quem comanda é o ex-prefeito. Né, palavras do Juninho mesmo colocadas lá. Falei, então o ex-prefeito que está articulando isso. Tanto que o ex-prefeito foi numa rádio, não lembro qual, de Band. Acho que foi na Band. Ele teve agenda na Band e teve agenda na difusora e disse recentemente que ele não aceitaria também. o João Marcelo no grupo. Quer dizer, então quem está coordenando, ordenando Band, então, o Juninho Souza é o ex-prefeito. Fato que, né, tá nitidamente exposto agora. Falei, se é para sua questão pessoal, tudo bem. Daí quando o ex-prefeito vai e colocou que não aceitaria o João Marcelo no grupo, é sinal que ele respeitou o Juninho. Então eu falei assim, não adianta, Juninho, eu te respeitar agora e você não me respeitar daqui a pouco. Porque a gente tem que ser claro com a população. A política existe por trás das coisas. E talvez seja por isso que eu pense muito diferente de quem me criou. Porque eu chego e abro o jogo, né? Falei, é isso? Beleza. Então, o João Marcelo conversou comigo, ele já ia ser exonerado do cargo, ele estava esperando uma consulta médica que ele tinha, porque eu já tinha, na verdade, orientado o João Marcelo na primeira entrevista que eu dei aqui, pós-problema aí. Eu estava dando entrevista aqui falando com ele no WhatsApp. Falei, João, reflita sobre o que você fez, peça exoneração, você é um bom menino, você é meu amigo pessoal, mas nós trabalhamos uma decisão de grupo, a empresa não é minha. Falei, se desculpa, passe por isso, depois você retorna para o meio político, para o meio de trabalho, né? Ele falou assim, vou pensar sobre isso. Daí, tanto que ele chegou, pensou, resolveu e ficou ótimo. O Juninho se sentiu respeitado. Então, se cada um daqueles ofendidos, né, se sentiram ofendidos e de fato se sentiram ofendidos, tá aí a resposta do prefeito. Mas não fui eu que tive essa ação. Então chegou uma coisa colocada no meu colo como se fosse eu. Claramente agora eu entendo porque eu sei de onde está vindo essa articulação política que o Juninho está fazendo. Então eu falei para o Juninho, cuidado com quem te orienta, cuidado com essas coisas, porque a programação seria assim o tomar lá da cá. Era eu mandar embora e... Mas quando eu conversei com o Juninho e com o Psyu, que são, né, pessoas ali de bom senso dentro daquela reunião, né, eu entendi. Tanto que o Juninho concordou e fizemos um acordo ali, daí o líder lá deles, né, deve ter concordado aí com a posição, porque fomos inteligentes. Né, eu tenho que fazer o jogo, porque senão, a cada 2 semanas gera uma polêmica em cima de um assessor meu. Daí cada um que eu tiro, né, daí vão tentando captar. E não adianta dizer que não estão tentando, porque amigos pessoais meus estão me ligando. Olha, recebi ligação. Olha, me ligou porque você tirou uma foto. Olha, falou que quer falar sobre política comigo. Não adianta. Né? Eu não estou ligando. Então, eu estou tranquilo. Mesmo porque não é crime ligar, tá? Pode ligar para quem quiser conversar, convencer. Política é a arte do convencimento. Mas vamos fazer as coisas de forma clara. E principalmente, ó, transparente aqui, olho a olho com a população. É isso aí. Sérgio? Então, demitido está. Não admito esse tipo de coisa. Entendeu? Falei aqui na rádio, eu acho que nós que ocupamos cargos públicos temos que ser polidos na fala. Temos que saber como nos colocar para falar uma linguagem de todos e para todos, para que todos entendam. Democracia é uma universalização. É todo mundo trabalhando para o bem comum e não todo mundo trabalhando para a ofensa comum. Então, se eu sou um político humanizado, se eu preconizo uma gestão humanizada, eu não posso admitir, Sérgio, você está certo na sua crítica. Talvez nem os 17 dias. Talvez tenha que ter sido feito na hora. Mas eu tenho que estruturar também, porque eu tenho que ver o tabuleiro político. E eu sou novo no tabuleiro político. Tabuleiro de administração, gestão, sou craque, 20 anos de carreira já. Já sei fazer conta, já sei trabalhar, e está tudo certo. Mas na política, ainda mais na política santacruzense, né, é uma mina. Né? Você tem que pisar aqui, acertar ali, então tem que ter uns dias para refletir. Não é simplesmente chegar reacionário e tomar a decisão, porque tem gente só esperando, né, alguém pular do meu barco que está no botezinho, esperando para cair no bote deles para não afundar. Sérgio? Eu queria parabenizar o prefeito pela atitude. Eu realmente critiquei a demora da administração, né? Achei que tinha que ser naquele momento lá, mas ele está explicando agora os meandros políticos, né, da coisa. Né? Eu até acredito, né,
que eu coloquei isso também no site ontem, que foi uma saída honrosa, né? O João Marcelo entregou o cargo para o prefeito, mas certamente ele seria demitido. Não é isso? Era insustentável a situação. O prefeito vivenciou um dos fatos que o João Marcelo provocou, mas houve outros no passado, né? O Diego não era prefeito, nada, que ele fez declarações machistas, misóginas, ameaçou de morte e tal. Então, quer dizer, já houve precedentes no passado, né? E até a administração, ele está de licença médica e assim que findar a licença, ele deve entregar o cargo. É até uma concessão que a administração deu para o Marcelo, porque não precisaria. E vou explicar por quê, né? Há um precedente nesse caso que, mesmo sendo seletista, não é? Mesmo sendo seletista, é cargo comissionado. Então, pode ser até em licença médica, ele pode ser demitido no ato. Aconteceu isso no governo do Otacílio, com a Thaís Baliello, que era assessora secretária, né? Secretária de comunicação na época, estava grávida e foi demitida. Olha que coisa grave, né? E ela entrou na justiça. E ganhou. Perdeu, porque é cargo comissionado. Então, essas coisas de saúde, tira fora. Sim. Marcos Pelegatti pergunta para o prefeito? Sua. Diego, nesse caso, né, você falou aí que precisava desse tempo para refletir e tudo mais. Você acha que não podia ter dado uma suspensão, suspender ele do cargo até você ter esse pensamento e tomar a decisão? Cargo comissionado não é assim, ou você exonera ou você mantém. Quando é funcionário público de carreira, se abre uma sindicância, daí vai para o processo, tem o direito de ampla defesa, depois sai o resultado, se dá uma advertência ou se dá uma licença. A administração pública é um pouquinho diferente, Marquinhos. Então, cargo de livre nomeação, serve ou não serve, fica ou exonera, né? O que demorou realmente porque eu busco lidar com a prefeitura de acordo com essa ótica que você está dizendo mesmo, de uma empresa privada. Né? Eu tenho que ter uma transição, eu tenho que ver quem eu vou colocar no cargo, eu tenho que pensar o que está acontecendo. Porque numa dessas você vai lá, tira o diretor por uma questão política, daí tá lá a licitação de tubo, parada. Daí para 3 meses uma galeria porque eu exonerei o diretor. Né? Então eu tinha que ter esse tempo, esse time aí para pensar. Então foi por isso que aconteceu isso aí. Já tem o substituto. Quem é? Tá? Já. Se já tem, conversa, se já tem, fala então. O João Marcelo já sabe, inclusive, o nome do substituto, porque eu tenho todo o respeito pelo João Marcelo, pela família do João Marcelo, tanto que ele vai me apoiar, nós vamos estar junto nesse trabalho. E advogado também. É advogado também, o novo secretário de Assuntos Jurídicos. Conversei com ele ontem, não pedi autorização para falar o nome dele. No ainda. intervalo, a gente vai para o intervalo Ele comercial daqui a pouco, o senhor liga para ele, pergunta e fala para a gente. Se ele autorizar, eu falo o nome dele aqui, mas é uma pessoa de muito valor para mim. É uma pessoa da minha confiança, de uma família ímpar. Enfim, eu já tive a oportunidade de trabalhar há pouco tempo com ele também, mas cara, é firmeza. Tão bom quanto, ou espero que até melhor, porque cada um que entra num cargo, a gente espera sempre mais do que aquele que o deixou. Mas João Marcelo sai sim pela porta da frente da administração. Os conceitos dele em relação às pessoas, a maneira dele se portar. Conversei isso numa conversa muito particular com ele, por ter sido muito amigo do irmão dele. E orientei ele a procurar o caminho do bem, se espelhar bastante no irmão dele, que o Paulinho foi um cara ímpar. E o João Marcelo tem tudo para ser isso também, mas não pode se exaltar dessa forma nesses momentos aí, porque acaba prejudicando muita coisa. E é só isso. Agora vamos falar de coisa boa depois do intervalo, hein? Dário, muita gente cobra, às vezes, mas não vai ter uma investigação sobre a administração? Não. Com a saída do João Marcelo, perde objeto, né? Não há o que investigar, entendeu? Ele foi punido com a exoneração. Não tem punição mais severa do que essa, né? Existe. Tá certo. E também não ficou devendo nada quando envolve financeiramente, aí sim, né? E principalmente, conseguiu entender. O João Marcelo conseguiu entender. Que bom. O que muita gente não consegue. Que uma coisa é o prefeito, a outra coisa é a pessoa do Diego. Entendeu? O prefeito fala em nome do seu povo, em nome da sua empresa. E é dolorido isso, porque muitas vezes fica esse pinga-pinga. As pessoas não entendem. Você pode ter feito tudo, chegou naquele momento, pum, pula para outro barco. Não, isso aí não tem como acontecer. Bora pro intervalo? Vamos pro intervalo. Antes do intervalo, 13 horas e 45 minutos, vou fazer uma pergunta, prefeito, para o senhor refletir. Eu vou voltar, gostaria que o senhor respondesse essa pergunta que eu vou fazer agora, deixar no ar para o senhor, dar uma pensada também, para não pegar o senhor de surpresa. E depois eu volto com a participação dos ouvintes, tanto no Facebook, Marcos Pelegatti, como também no WhatsApp. Minha pergunta é o seguinte, na verdade é uma crítica, prefeito. O senhor tem muitas coisas aí que vem aparecendo no seu governo, mas na verdade tem muitas obras empacadas, paradas.
né? Esse é o meu pensamento, eu ando no meio do povo, hein? Tem muitas obras iniciadas, paradas, né? E até quando isso vai ficar desta maneira? Tem algum problema? E eu vou mais além. Sempre quando algum secretário é entrevistado aqui, olha, a culpa é do jurídico, é o jurídico. Eu quero saber o seu pensamento em relação a essas obras e se realmente tem dedo do jurídico nessa questão. E se tem dedo jurídico, prefeito, por que o senhor que é dono da cidade, por que o senhor não troca tudo isso? Daqui a pouco o senhor responde aqui na 104. 13h46, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a participação do prefeito Diego Singolani para você no Facebook, Portal Diário Cidadão e também na 104 FM. Giro de notícias é jornalismo em primeiro lugar. Antes do intervalo, eu perguntei para o prefeito sobre a questão das obras aqui em Santa Cruz. O prefeito tem recebido críticas, pelo menos aqui no nosso departamento de jornalismo, as mensagens que acabam chegando é sobre obras que estão empacadas, né? Claro que tem muitas obras aí em andamento. A expectativa é que no ano de 2024 tudo isso possa ser resolvido. Mas, de repente, pode aí também não ser resolvido. E alguns secretários, quando são questionados aqui em vários setores, aí sempre, eu fiz o que eu tenho que fazer, só que está parado no jurídico. Essa questão das obras, prefeito, fiz uma crítica agora há pouco, de repente eu estou errado, o senhor pode puxar minha orelha, né? Mas, na verdade, eu tenho a impressão que tem a participação do jurídico da prefeitura. Tem. E se tem, por que o senhor não tomou uma providência até agora, prefeitor? Bom, vamos em partes, né? Que a pergunta foi bastante complexa, concordo. Obras, tá? Elas não estão atrasadas ou paradas, todas elas estão em andamento. Acontece que as obras começaram há pouco tempo, né? No período de pandemia não tinha obra. No período da pandemia, não sei se vocês se lembram, né? A quantidade de atestado médico que tinha, né? Tanto na prefeitura quanto na Codesan, trabalha, para de trabalhar, vai pra rua, não vai pra rua, fica perto, não fica perto, um contaminava, parava a obra inteira, então não tinha condições. Então as obras começaram, na verdade, esse ano, né? Claro que algumas eu queria uma maior celeridade para entregar esse ano ainda. Daí, claro que entra N fatores. CPFL, rede de esgoto, posteamento, enfim, cada hora é um problema realmente que aparece. Mas conseguimos entregar a UTI de 10 leitos, conseguimos entregar o ambulatório novo, vamos dizer, o Vida Longa já está pronto, a creche da estação está pronta, minha gente, tá? Agora tem que comprar o mobiliário. Eu não vou inaugurar uma creche sem mobília. Ampliamos o canil da Polícia Militar. Tá prontinha. Fizemos ampliação. Prontinha, tá? Falta, assim, detalhes mínimos que não é nada que vai atrasar o cronograma. Porque agora que vem o mobiliário, eu vou poder entregar no ano letivo. Então tá pronta a creche. Tá? Uma obra complexa. Eu tinha o Barracão do Bom Jardim. Tá pronto para ser entregue também. O CRAS da estação. Tá indo bem adiantada a reforma e entrega nos próximos dias. Palácio da Cultura está na fase da pintura já, né? Já entrego logo também. As quadras, os campos. Quantas quadras não fiz? Quantos campos não fizemos? E qual que é o problema? Eu não tinha reposição de funcionários quando se trata de Codesan. Agora vamos contratar 30 funcionários. Sábado, dia 3? Eu sei que dia 3 é a prova prática da Codesan. Passando a prova prática, homologando, vai entrar 30 funcionários novos. Por quê? Nesse meio tempo, né, nós tínhamos problemas com limpeza pública, porque o contrato anterior era um valor muito baixo, a empresa abandonou, Codesan assume, vai para um lado, vai para o outro, é Massa Verde, que a Codesan também assumiu. As frentes de manutenção da cidade são muito grandes e acaba que a equipe mudou, querendo ou não mudou. Pode falar que a mesma quantidade de funcionário do passado é a mesma quantidade, mas as frentes são muito maiores. Do passado não tinha coleta verde, por exemplo, de Massa Verde, responsabilidade da Codesan. Então, assim, compramos maquinário. No período da Covid não podia fazer concurso público, tivemos que esperar o período, liberou concurso, fizemos, deu processo administrativo, liberou, então agora a gente consegue reposição de quadros para dar celeridade. As obras terceirizadas, todas elas estão indo a contento. Por quê? Nós temos que entender, né, como que funcionam essas negociações, senão você manda a empresa embora, quando a empresa tem que assumir, vai assumir com qual funcionário? Não tem. Então, assim, os campos estão dando o cronograma, o lanchódromo deu aquele susto do aterro, que é bastante grande, mas já fiz reunião com a construtora, conseguimos colocar para rodar. Bosque das Luzes já está
bastante adiantado também essa parte do projeto. As questões do Clube Náutico, é questão de posteamento também, o pessoal está vendo como é que vai conseguir resolver, organizar, mas esse combo todo de obras, até março vai estar entregue para a nossa população, né? Tudo aquilo que foi, pelo menos, planejado, garantido, iniciado. A lanchonete do Parque Ecológico, aliás, né, a lanchonete do Parque Ecológico já está construída, que foi uma premiação que a saúde recebeu, e o recurso foi vinculado. Eu era secretário de saúde e vinculei para o Parque Ecológico, para aquela lanchonete. Agora ele está fazendo e também está quase pronta. Então tem bastante coisa para acontecer. Mas a roda da economia, a roda de trabalho, voltou a girar, pessoal, do meio do ano passado, de setembro do ano passado para cá, que foi quando cessou a pandemia. Até então a gente estava com esse pesadelo, né? Então, assim, não é justificando isso, né? Mas isso me impediu de ter mais funcionário, isso impediu muitas vezes mão de obra, isso impediu separar o orçamento para obras novas, que tinha que guardar dinheiro para a saúde. Tudo isso é complexo, tudo isso é difícil de administrar, né? Existem várias questões que a gente precisa. E as questões do jurídico, N são as questões, porque o direito é uma ciência humana e cada um tem um entendimento, e eu concordo, Dário, e aceito a crítica, né? Porque o meu conjunto ali de procuradores são conjuntos também de funcionários concursados, de carreira, e muitas vezes acaba pelo excesso de zelo atrapalhando, não, digo atrasando um pouco a programação do executivo. Mas eu tenho que tomar cuidado em como colocar isso, para não falar que o prefeito está forçando a barra, que o prefeito quer que seja feito daquela forma. Então eu busco lidar com respeito e autonomia que o setor tem. Acho que está respondido aí a sua questão. Dário. Sim, mas eu vou um pouquinho mais além, prefeito. Vou dar uma cutucadinha no senhor, tá? Vou um pouquinho mais além. O senhor está feliz com o seu jurídico? Eu posso estar feliz ou não com os meus cargos de livre nomeação. Esses eu tenho a prerrogativa legal de substituí-los a qualquer momento. Quanto aos concursados, eu não tenho que estar feliz. Eles têm que trabalhar satisfatoriamente dentro da lei que cria o cargo deles, que dá a descrição do cargo, Dário. Isso eles estão fazendo a função deles de acordo com aquilo que foram contratados por concurso público. O respeito, né, que se tem pelo funcionário público de concurso é diferente daquele que a gente tem com o de livre nomeação, que esse sim, eu tenho prerrogativa e dever de avaliar, cobrar e exonerar quando não estiver trabalhando a contento daquilo que o povo quer. Eu já falei aqui, o senhor concordou comigo numa outra entrevista sobre a possibilidade de nomeação de um procurador-geral, né, comissionado, como hoje existe em outras administrações. E eu vejo desse momento do governo com bons olhos, Sérgio. Certo. Essa crítica construtiva sua, do Dário, talvez seja o momento da gente buscar trabalhar isso aí. mas está vendo como que é legal a gente fazer um governo democrático, né? São vocês que estão dando a dica. Porque se eu chego enquanto prefeito e falo, olha, vou colocar um procurador-geral de livre nomeação, daí vem toda uma trovoada em cima do prefeito, que o prefeito quer parecer favorável nas licitações dele, nas coisas dele, e não é mais assim. E que bom que Santa Cruz está chegando nesse nível. Porque hoje eu sou prefeito, amanhã queremos outros prefeitos assim também. Que a própria população pede isso, porque está vendo que algumas coisas poderiam ser um pouco mais facilitadas. Porque existe sim a necessidade de um olhar político, de jurídico, mas não político partidário. Não político de quem está na cadeira, mas de um olhar político público. Acho que falta realmente um pouco isso. Porque eu fiz vou levar pela segunda vez esse puxão de orelha. Esquecido. Tá bom? Eu fiz direito até o 5º termo na Estácio de Ourinhos, né? Depois eu tive que sair. Porque Verdade, eu não sabia dessa. Fiz, eu tranquei a matrícula quando meu carro aquaplanou na pista, né? Não bati em lugar nenhum. Mas demorei uns meia hora para me recompor, com a perna bamba, né? Eu falei, não é vida, porque eu saía louco daqui. A loucura, atrasado, aquelas coisas tudo, né? Nunca fiquei para exame, adoro direito, gosto muito do direito. Também gosto muito do direito. E o prefeito está falando, o direito não é uma ciência exata, né? Não. Então aí que está um problema, porque vem lá uma pessoa e fala, a lei é essa. Aí vem o juiz e fala, não, em termos, né? Então aí tal do salve melhor juízo. Isso, exatamente. Oh, então Deus do céu. É preciso uma pessoa de Judia confiança do prefeito. Sim. Né? Não só do prefeito, judia do empresário, judia de Sim, todo mundo. verdade. Dos técnicos também, olha lá. Sim, A totalmente. técnica aqui, ó. É isso aí. Tem brechas e mais brechas, né? Vamos buscar melhorar isso aí. Agora vamos falar de coisa boa, Dário De Miguel. coisa boa também. Deixa eu falar sobre a questão de obras ainda, que estava falando. Nós vamos entrar no ano eleitoral. Muitas obras estão aí. E é claro, o político, ele também quer realizar a inauguração, que é uma satisfação pessoal, né? A lei tem meandros aí, a lei proíbe e tal. O senhor teme não inaugurar alguma obra, quer dizer, entrega, mas... Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Por quê? Aí vem as referências boas, né? Eu venho de um trabalho, de um governo que nunca precisou subir em palanque para mostrar que fez, né? E isso absorvi para mim. Então eu não preciso ficar subindo em palanque. Gosto? Claro que eu gosto. Claro. Né? É um momento de glória Sim. da gente ali e tal.
Mas as obras serão entregues da mesma forma para a população. Eu não estou preocupado com o cronograma eleitoral. Estou preocupado em adiantar para entregar para a população. Então, aquilo que eu estou conseguindo acelerar e entregar, estou entregando. E muitas coisas que não estavam provisionadas, né? Chove, cai muro de escola, daí tem um muro daqui. A calçada, desabou aqui, galeria, começou a entupiu lá. Tá complicado a quantidade de funcionário, toda essa manutenção, mas agora tá no time aí para resolver. Só uma questão, talvez a obra mais demorada que eu tenho visto é o Palácio da Cultura, né? Acho que já vem da outra administração, inclusive, né? Vem lá uma obra que... Ué, você quer um exemplo de obra simples que eu vou inaugurar agora? A quadra Pedrinho Beronha. A quadra, acho que ficou 8 Paulinho anos Beronha. para fazer. Paulinho, verdade. desculpa. Paulinho. Beronha. Achei que aquela quadra ficou 8 anos para ser construída. Verdade. Se eu não me engano, foi a Maura que conseguiu essa quadra. Daí passou pelo governo do ex-prefeito. 8 anos, e até agora a placa não tá lá. Entenderam? Então, assim, uma obra que, aos olhos de quem passa, é uma obra simples. Fazer uma quadra. Eu não sei qual foi o contexto, que eu lembrei agora desse empecilho aí, né? Que eu tive que fazer algumas correções quando nós entramos. Problema ainda. no piso, Então, tudo. tem obra que realmente empaca e demora, por mais simples que ela pareça. Às vezes é motivo administrativo, é o material que foi usado, então acaba acontecendo. Por isso que essa visão é importante, né? E por isso que nós reformulamos a Codesan, né? O Gustavo Sanson tem feito um trabalho excelente lá, de campo, mas precisamos de mais forças de trabalho. Às vezes quem está de fora acha que é simples conseguir mão de obra, né? Vai achar pessoa que entende de obra, mas aquele cara, ele não precisa ser graduado em Harvard, não. Aquele cara mais simples, que ele olha e fala, aquela parede está torta. Ó, isso aqui não vai dar certo. Você não acha para trabalhar, porque esses caras todo mundo quer, né? Esses caras têm um monte de obra. Então, até digo, quem tem esse talento, gosta disso, pode ir lá conversar comigo. Nós estamos precisando de ajuda nisso mesmo, né? Eu falo, tem que ter humildade de reconhecer, entendeu? Muitas vezes é projetista demais a equipe e tem que estar mais em campo, entendeu? A gente sabe da receita, não pense que nós não sabemos da receita, mas para procurar os ingredientes, às vezes você tem lá para fazer o bolo, falta o fermento, e aí o bolo não cresce. 14 horas e Uma 10 coisa minutos. que o prefeito chamou a atenção de... às vezes o cara é prático, né? Ele no olhar ele descobre isso. Eu já contei essa história no jornal, não é da minha época. O seu Américo Roder, pai da Nilda Roder, os dois já falecidos, né? E o seu Américo era tido como inventor de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Participava de feira de ciência, disso, aquilo. Mas há um fato interessante. Ele estava em São Paulo, né? Não sei se para passeio, a viagem, alguma coisa assim, e ele passou perto de uma obra do Estado, de um viaduto sendo construído. Ele mandou chamar o sujeito e falou assim, esse viaduto está errado, vai dar problema. Mas como assim? O engenheiro está aqui, o engenheiro veio, ouviu a palavra dele e era verdade. Tá vendo? E no lugar, eu não sei aonde que é, tem uma placa em homenagem ao seu Américo Roder, lá em São Paulo, pela opinião que ele deu, que pode ter salvado vidas, né? Podia cair aquele viaduto, Com certeza. né? Com Então, olha só que certeza. interessante. Interessantíssimo Eu falo mesmo. do Palácio da Cultura, que eu estou muito ansioso por essa obra, sabe? É um antigo cinema de Santa Cruz, a gente tem muita memória, né, daquilo lá, daquele prédio, e porque recebe o nome do grande ator Humberto Maiani. Sim. E vai ter uma estátua do Humberto, né, prefeito? Tá pronta já. Tá pronta Vai já? Santa Cruz Puxa já. vida, né? Eu não vejo a hora de ver. Bela isso. homenagem, realmente. Bela homenagem. Só Merecidíssimo. uma né? pessoa, aliás, 3 pessoas que viram. Uma pessoalmente, que foi secretária de Cultura, e eu vi por vídeo e só mostrei pro Sérgio na minha mão. Foi. O seu, Linda eu falei imagem, assim, Sérgio, linda. você aprova? Né? Porque você era muito amigo dele, né? E olha, se o Sérgio aprovou, então assim... Não, Fora que tá um Palácio da Cultura, respeitada a história dele, com acessibilidade, com coisas modernas dentro. Olha, tá show. Daqui uns dias a gente inaugura Show isso de aí bola, com pra certeza. todo mundo. Eu também, foi o meu primeiro filme que eu assisti lá, foi Aladdin, lá em 95, 94. Não posso ficar falando a idade, tô me entregando. vai se entregando. 14 horas e 12 minutos. Boa tarde a todos. A Thaís, o Sérgio tocou num assunto aqui agora há pouco da Thaís, a esposa do Duduzão, a Thaís Baliello, que é jornalista como nós e foi secretária de comunicação quando o prefeito Tacílio comandava a prefeitura. Boa tarde. A Thaís ganhou a ação e a prefeitura teve que pagar todos os meses até o nascimento do bebê. Eu que fui advogada dela, doutora Salles Cuculha. O processo tramitou na Justiça Comum por conta de ser cargo de confiança. E eu perguntei para ela o valor, né? Ela falou que uns 30 mil
Então, foram eu 5 acho- meses de salário de secretária. Porque então eu estou me enganado. Pode ser que teve um recurso. Porque acho que em primeira instância houve uma decisão ali que ela tinha perdido o processo por conta de ser cargo comissionado, né? Sim, daí ela conseguiu vencer, Conseguiu né? vencer. Que Foi bom. indenizada realmente devido à gravidez também. Respeitemos o prazo do atestado, então. Claro, Sim. tá certo, tá certo. Para evitar, né? Para evitar. É. Vamos lá. Sobre a questão, vamos abrir para os ouvintes numa participação rapidamente aqui, né? Vamos lá então, a participação. Marquinhos, eu começo. Na verdade, começa você com o Facebook. Vamos lá. O Facebook tem bastante elogios aqui, o pessoal mandando. Obrigado. Começar já pelo seu irmão, Diego, Tem que ele mandou bastante, mensagem aqui. Meu irmão? O seu irmão, boa tarde, Diego, Marquinho, Sérgio e o prefeito, né? Parabéns pelo bom serviço, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. O Wellington Singolani. Posso só fazer um adendo? Obrigado, meu irmão. Eu acho que você está tomando os caminhos certos da sua vida. E na semana passada, não sei se já saiu publicado, que não publica, né? Meu irmão foi demitido da UPA, né? E eu concordei com a demissão, ele está passando por um período pessoal, né? E mesmo assim, eu agradeço você, Tal, que eu chamo ele de Tal, né? Por ter entendido tudo isso, por cuidar do seu coração nesse momento, cuidar da sua família. E saiba que muito maior do que qualquer coisa somos nós lá em casa. Né? Você me deixou emocionado, seu filho da mãe. Não precisava ter aparecido agora. Né? Mas estou muito orgulhoso de você, irmão. Acho que você encontrou o caminho certo da sua vida. E Deus te ilumine muito. Eu acho que o pai e a mãe estão muito orgulhosos de você. Passa para a próxima. Vamos lá, continuando aqui, Desculpa aí, pessoal. acompanhando a gente a Bru Dias, o Ricardo Bellinati, a Sandra Grossi Silva, a Vilma Santos, a Ana Maria Miranda, o Felipe Pereira Ramos, a Odete Almeida Carvalho manda aqui, né? Ótimo prefeito, Diego, tá fazendo um bom trabalho. Quem comenta aqui também é o pessoal do Sage Wilson Gonçalves. Diego, te esperamos hoje à noite para festividades de encerramento do núcleo. Opa, estarei lá, Ivana. Toma nota na agenda aí. A Juliana Carolina da Silva comenta aqui também, ótimo prefeito. E o vereador Tio Carlinhos também manda aqui. Boa tarde, Dário, Marquinhos, Sérgio. Estamos juntos, Diego, e amanhã estaremos em visita na Special Dog. Boas notícias. Ontem estive na Secretaria de Agricultura, na Secretaria da Fazenda, buscando melhoria para os agricultores. Nosso prefeito, muito elogiado pelos secretariados, pelo bom trabalho que vem fazendo. A República de Santa Cruz do Pardo, Tio Carlinhos. Obrigado aí pelo apoio que tem dado para nós. O senhor tem feito um excelente trabalho de Santa Cruz. E ele complementa aqui, né, ainda, mais uma emenda de 400 mil para a saúde. Essa eu não sabia. Valeu de novo, Tio Carlinhos. Obrigado. Tá vendo só? Em união a gente cresce. Tio Carlinhos que era da oposição. É da oposição. Né? Logo no começo do governo, a gente acabou fazendo uma amizade muito grande e conseguiu posto de saúde para Santa Cruz, conseguiu recursos de verba, de emenda para a saúde, mais 400 mil agora. Transita com os empresários, transita com a agricultura. E se tornou um padrinho meu, né, de igreja, me levou ao TLC, me ajudou. Ele e o Adilson Simão, assim, nessa parte espiritual, tiro o chapéu para vocês aí, porque conseguiu transformar um rebelde aí, né, em uma pessoa mais calma, né, uma pessoa menos ansiosa e mais madura. Então, além de tudo, né, a política geralmente traz inimigos, né? Para mim, pelo contrário, tem trazido amigos, tem trazido união, tem trazido paz. Continuando aqui no Facebook, o Felipe Pereira Ramos, né, ele comentou aqui, mais do que muito conhecimento, um grande político. Diego mostra que para ser humano, o grande ser humano que é. Parabéns, prefeito, e bora para mais 4 anos dessa excelente gestão. O Felipe Pereira Ramos comentou. Muito obrigado, meu querido. Vamos construir junto. O Álvaro do Espírito Santo, ele manda aqui, boa tarde. E como está a questão da vinda da regulação médica do SAMU para Santa Cruz? Está tudo certo mesmo? Excelente pergunta. Quem fez? O Álvaro do Espírito Santo. Álvaro, tá caminhando, tá lá em São Paulo. A região de Ourinhos já aprovou, a região de Marília aprovou. Tá em São Paulo. Na semana que vem, devemos ter uma pauta lá, eu como prefeito de Pauçu e as nossas secretárias de saúde, para alinhar algumas coisas em São Paulo. Mas está caminhando para isso. Inclusive, independente da base do SAMU. A Rosângela Alvim já me adiantou hoje de manhã e a Leilane já foram em Caporanga, tá? Já estamos organizando lá a tal da ambulância
né, que estava parada lá, que a gente mandou arrumar, vai acertar toda a ambulância boa, tá nova realmente. Olha como é bom transformar crítica em coisa boa, né? Ela reformada, arrumada, já vai poder servir também a população de Caporanga, com uma ambulância grande, não vai ter Fiorino pequena mais. E eu vou devolver para Caporanga, né, a ambulância, agora também com técnico de enfermagem no período noturno, né, que de dia tem o posto de saúde aberto lá, o pessoal está guarnecido. No período noturno, pelo menos, para a gente poder aí trabalhar e melhorar para Caporanga. E outra coisa para Caporanga, aproveitando, né, o João Zarantonelli com o André estão indo para Cascavel nesse momento, fazer a última checagem do ônibus novo. Chegou o ônibus de vocês. População de Caporanga tinha me cobrado que lá em Sodrélia nós lançamos a linha de Sodrélia com um micro-ônibus, né? Então tá chegando nos próximos dias. Vou deixar em Caporanga para vocês a circular nova, exclusiva de vocês, mas o presente do distrito de Caporanga deste governo é a base aí descentralizada do SAMU, tá? Mas o ônibus vem aí como complemento, tá certo? Ar-condicionado, tudo? Ar-condicionado, entrada para celular, na acessibilidade, nos padrões dos ônibus que nós adquirimos aqui para Santa Cruz. Tá certo. Só para completar a informação, a regulação do SAMU está prevista para 1º de janeiro, é isso? Exato, está transitando isso na verdade, do processo, né, de Ourinhos, está julgado, acho que a Liberdade de Ourinhos inteira a sua central própria de São a partir de janeiro, né? E a regulação dentro do cadastro do Ministério ainda está em Ourinhos. Então a gente está tramitando exatamente isso, Gerson. Sérgio, para que no mesmo time da Justiça a gente consiga passar em São Paulo e levar para Brasília essa questão aí e caminhar junto, técnico com judicial. Tá certo. Quem também comenta aqui no Facebook é a Dulce Scarpim. Ela comenta aqui, né? Epa, dona Dulce. Há anos esperávamos a cobertura da quadra da EMEI Arco-Íris. Esse ano saiu a quadra. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Dulce, que é nossa escritora, de um talento ímpar, filha do seu Mar e mãe do nosso amigo Marquinho aqui. Dulce, você sabe que você mora no meu coração. Tá certo. Finalizando aqui no Facebook, quem comentou também foi o Carlos Eduardo Gonçalves, o Duzão. Ele manda aqui: hoje à noite inicia a tramitação da questão da farmácia Medex na Câmara Municipal. Estamos trabalhando para que isso seja uma realidade em Santa Cruz. É uma dura queda de braço, mas estamos trabalhando para isso junto ao prefeito. Duzão abraçou a causa aí da Medex. O que é a Medex? É a farmácia de alto custo do Estado. Então o Duzão abraçou politicamente a ideia de trazer a Medex para cá. Eu já tinha abraçado a ideia dentro da técnica, né, da Secretaria de Saúde, e o Duzão está com uma liderança boa para conseguir esse benefício, para a gente pelo menos conseguir com menos atraso, né, esses remédios que vêm do Estado e entregar para a população, que a gente às vezes é muito criticado por isso, mas o remédio vem do Estado, depende deles. Então, com um polo aqui em Santa Cruz, vai facilitar claramente, em primeiro lugar, para a nossa população, mas também para toda a região. Porque, como estamos caminhando para o futuro político, eu não quero apenas cuidar de Santa Cruz, quero cuidar da região também, né? Cuidar de todos aí. Saúde sempre será minha bandeira maior. Então, Duzão, obrigado pela ajuda aí. Vamos nessa parceria juntos. 14h21. A gente finaliza então a participação no Facebook, né, Marquinhos? Para a gente Facebook. conseguir atender a todos, né? No WhatsApp, rapidamente aqui, num ping-pong com o prefeito, né? Para a gente conseguir colocar todos a participação da população de Santa Cruz do Rio Pardo. Começando com a pergunta do tio Ni: a base de Caporanga vai ser com ambulância branca ou do SAMU? Se conseguirmos o credenciamento da Central de Regulação, já vai a ambulância do SAMU. Se na CIB, lá em São Paulo, que é isso que eu vou discutir semana que vem, atrasar o processo, vai a ambulância branca até o credenciamento. Boa tarde, Diego. Abraços a você, uma pessoa do povo, e obrigado pelo abraço que você me deu no dia de finados. Odair de Oliveira. Tá lembrado, prefeito? Obrigado, acho que eu tô. Acho que é o irmão do Doni. Irmão do Doni. Irmão do Doni. Um abraço, Doni. Obrigado, querido. Imagina. Você irmão do grande Doni de Oliveira. Diferença, né? Pessoa, olha só. Sim, é apenas um abraço, né? Você não tem ideia do valor do abraço. O valor do abraço. E o abraço, às vezes eu olho pra mim como pessoa, falo assim, a importância do abraço de um prefeito pra alguém. Né? Verdade. É isso. É você saber o que você representa. Entendeu? É legal. Esse dia foi uma criancinha no gabinete, vou contar rapidinho. Tinha acho que 5 anos de idade, foi com a classe toda. Olha como o menininho me abraçou e falou assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Então, assim, são coisas que dinheiro nenhum no mundo paga, né? Que é o valor do abraço, o valor do acolhimento. E eu gosto muito disso, vocês sabem. Uma vez eu fui fazer cobertura de uma convenção do PMDB, que era na Câmara Municipal, e o Quércia, na época, falecido Orestes Quércia, depois foi governador, ele era candidato, acho que a presidente do partido, alguma coisa. Então, os convencionais votavam, né?
E aí tinha um grande sujeito, você deve ter conhecido ele, o Ito, que trabalhava no cemitério, sabe? Ele já é falecido, Sim, né? sim, conheci. E ele era convencional. E ele saiu do prédio, eu falei, Ito, você votou em quem, né? Eu falei, eu votei no Quércia. Eu falei, mas é convicto assim? Ele falou, não, olha aqui que ele me deu. E aí ele tirou uma carta. Eu, como tenho conhecimento gráfico, eu sei que a carta era impressa e a assinatura impressa também, mas em azul, imitando uma caneta, sabe? E ele ficou tão satisfeito, falou assim, olha a carta, ele assinou a carta para mim. Como é que eu não vou votar num homem desse? É o calor, mesmo que um pouco falso, né, Sim, daquele político, sim. mas né? Sim, tá fazendo ali, né? É o que eu digo, política é a arte do convencimento. Verdade. Na arte do convencimento, dando sequência aqui com a participação dos ouvintes, a Carol, ela quer agradecer ao Diego pela ajuda que deu a uma colaboradora da empresa onde ela trabalha, filha, né? A filha dessa colaboradora com neuro, a Carol Cassiano da Hidroséries. Muito obrigado, Carol. Espero que seja tudo bem com a criança. O nosso amigo que manda a próxima pergunta, Luiz Carlos. O Luiz Carlos, na verdade, ele faz um elogio. Esse prefeito é porreta. Parabéns, Diego. Opa, valeu, Luiz Carlos. Tamo junto. Boa tarde. E a antiga escola do Senai pergunta para o prefeito. Quem está perguntando é o nosso amigo Douglas. Douglas, ela está acoplada no projeto do Parque Ecológico. A Renata está tramitando a licitação da reforma do telhado. Reformando o telhado, tudo fica mais simples porque lá dentro está tudo bem conservado. Mas preciso primeiro liberar essa questão burocrática da reforma do telhado. Pergunta agora do Josimar, né? Do nosso amigo Josimar Xavier. Ele pergunta para o prefeito, boa tarde, prefeito, parabéns pela administração. Esperamos uma reforma salarial na Codesan, como foi feita em outras pastas. O senhor tem algo a comentar? Bom, a gente está trabalhando na reforma administrativa, né? Vamos dar mais um passo agora, deve passar alguns projetos de lei. Eu não tenho estudos de impacto de aumento de salário nesse momento para nenhuma categoria, mesmo porque a gente está na porta de um ano eleitoral. Tá? Mas eu fiz algumas melhorias já, inclusive na Codesan, de alguns direitos de insalubridade, alguns direitos que eles não estavam recebendo, eu mudei o olhar ali para conseguir atender a todos. Então, Josimar, estamos construindo dia a dia. O Renato... Só explicando que a lei eleitoral proíbe que no ano eleitoral se faça benefícios a mais. Não Por pode. isso já foram não feitos pode. vários Não benefícios. pode, a lei. Inclusive o cartão alimentação, né? Nós acho que dobramos o valor do Vale Alimentação. Para não falar besteira aqui, na próxima eu trago o número fechado. Tá certo. A participação do Renatão Pintor. Boa tarde a todos. Minha pergunta para o prefeito Diego é ainda sobre casas populares. Da forma que você falou, é o seu pensamento. As pessoas estão necessitando de casas, elas não têm nada a ver com a briga de ego, né, do Otacílio e nem do atual prefeito Diego Cingolani. Joga tudo na pandemia, a vida toda foi assim. Outros pensamentos também. As pessoas mais carentes compram casas ou terreno particular. Você falou que eu faltei com respeito na última entrevista. Eu não faltei, só falei que a responsabilidade pelo funcionário é do patrão, no caso do João Marcelo. Ele citou esses dois temas aí, prefeito. Casas populares e também essa demissão do João Marcelo. Na oportunidade foi cobrada aqui, ele disse que a responsabilidade era do senhor e não de um grupo. O senhor está lembrado disso, né? Uhum. Bem lembrado, aliás, Renato, eu agradeço você pelas suas críticas, sempre pontuais às minhas entrevistas aqui. Eu agradeço a você por ser tão participativo na política de Santa Cruz. É importante que você também entenda os conceitos, né, que levam as coisas. Não é simplesmente ir lá, eu quero casa, o governador me dá casa, né? E vem e começa a construir. É um processo de 3 a 5 anos no mínimo. Tá? Primeiro mandato, prefeito nenhum consegue casa popular. Ainda mais no nosso caso. Não estou jogando culpa na pandemia, não. Eu estou colocando a pandemia como uma realidade. Ela foi 1 ano e meio, ela acabou, trocou o governo, Renatão. Você sabe, né? Trocamos, era o Dória... Agora temos aí o Tarcísio, mudaram todos os acordos, tá? E não tinha terreno comprado aqui em Santa Cruz, tá? Tinha um terreno afastado a mais de 1 quilômetro, como eu disse no começo da entrevista já, não vou nem repetir, que não teve viabilidade pelo CDHU. Os terrenos que nós temos disponíveis agora, estamos aguardando o CDHU vir avaliar. Inclusive, Renatão, tem um documento do CDHU que eu recebi semana passada, lá no gabinete, que fala para isso. Eu vou pedir para chegar até você esse documento. Tá, onde o CDHU responde sobre a questão de casas populares. Eu não estou fugindo da minha responsabilidade, não. As 28 do Vida Longa, que são casas CDHU populares, eu fui lá, eu consegui, eu sentei em cima, tá pronta. Entendeu? As 60 casas aí na sua região estão saindo. Primeiro atendeu o município com menos de 30 mil habitantes e depois com o município de mais de 50 mil habitantes. A gente está na faixa do meio. Devemos ser a próxima leva para ser contemplada. Eu trabalho de acordo com aquilo que eu tenho de realidade e de verdade, não com politicagem, Renatão. Então,
Às vezes eu vejo você com tons críticos, então perceba também o tanto que a nossa administração está evoluindo. E assim como você, outras pessoas. Pessoal, não existe briga, eu já disse, mas também na parte de vocês, deixa o fanatismo de lado, né? Vamos enxergar o que está acontecendo de fato. Aí no bairro São José, né, eu fiz o asfaltamento da graminha, construí no barracão do Bom Jardim, ampliei o posto de saúde da Vila Fabiana enquanto era secretário de saúde, a Praça do São José será reformada, a creche Tereza Maria de Jesus está sendo ampliada para maior comodidade, eu troquei o ônibus, eu levei linha estendida para o bairro aí, entendeu? O campo do 15 está acontecendo uma reforma com construção de quadras, então assim, vamos lá, né? Vamos trabalhar democraticamente, eu aceito sua crítica, só que tem que aceitar a minha realidade, que são as obras todas que estão acontecendo no bairro. Grande abraço para você, espero que um dia eu não lembro de você, que a gente possa conversar pessoalmente, explicar aí algumas demandas que se façam necessárias. Vai até o gabinete tomar um café comigo, que eu vou fazer questão de conversar com você e explicar algumas coisas, né? Que às vezes a população entende que algumas coisas são simples, ou não consegue enxergar também a magnitude do trabalho. Está aqui a Antiela do meu lado, que é psicóloga aí do CRAS Betinha, sabe o tamanho do trabalho de território que nós temos, o tamanho das ações que nós temos para fortalecimento de vínculo, para melhoria. E essa melhoria, esse fortalecimento de vínculo, não é com o prefeito, é da comunidade, da política pública. É por isso que nós estamos fazendo. Tá? Então, vai lá, bora lá tomar um café comigo para a gente bater um papo. Eu já disse no jornal e falei aqui na 104 também que o Vida Longa é um dos maiores projetos, né, sociais das últimas décadas em Santa Cruz do Rio Pardo. Quando inaugura, prefeito? Está pronto. Tá? Era para ter sido inaugurado hoje, né, Ivana? Era para ser hoje, dia 30. Mas como é um equipamento do Estado, eu dependo do cerimonial do governo do Estado de São Paulo. Tá. Devemos inaugurar 2 obras juntas, tá? Estamos tentando tramitar isso com o Palácio, que é a nova Delegacia da Mulher. Aliás, doutora Isabel, um beijo no seu coração. Parabéns pela sua luta. A senhora é uma mulher de fibra que consegue o que quer mesmo, né? DDM, né? Então, a Delegacia da Mulher está pronta para ser entregue também. E o Vida Longa, devemos entregar essa obra em conjunto nessa cerimônia. Estamos tentando a agenda aí do Kassab, do governador, do Rubens Cunha, enfim, de alguém do primeiro escalão para estar presente aqui. Afinal, a República de Santa Cruz do Rio Pardo, né, merece uma inauguração à altura, né, e homenagear quem colocou recurso, que nesse caso houve recurso do Estado e todo o nosso empenho com a doação de terreno, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Com certeza, 14 horas e 30 minutos, você pergunta e o prefeito santa cruzense Diego Singolani responde. Mudando de assunto, a Adriana, ela manda mensagem. Mudando de assunto um pouco, quero falar agora do meu marido, que está com epilepsia, e o médico de Santa Cruz pediu na carta para ele passar com urgência no neurologista. Até agora não marcaram. Tá difícil. Já fui, não me deram a resposta até agora. E o médico colocou na carta, urgente, mas até agora nada. Sobre esse caso, prefeito, quem pergunta é a Adriana. Adriana, eu vou pedir para a Ivana, que está aqui me acompanhando, pegar o seu número e a saúde te dá uma resposta. Se o médico colocou urgência, tem prioridade. Tá? Então tem que ver o prontuário certinho, o pessoal da saúde liga para você agora à tarde. Tá certo, dando sequência aqui ou também. Amanhã cedo, se eu conseguir sair daqui antes das 5, né, Dani? Não, daqui 10 minutos a gente libera você, tá legal, prefeito? Olha, boa tarde a todos. Social, você tá vendo, né? Não, mas pessoal comigo. Não, nós vamos agendar com a Antiela também. Tem muito assunto, prefeito, tem muita coisa boa para falar com a questão da Antiela, a questão da assistência social. A gente das sabe ações de Natal que a Secretaria de Assistência Social tem muita coisa. Que ela tá ajudando a organizar. Tem muita coisa legal. Bora pra praça, hein, pessoal? Tá. Bora pro Natal Luz Santa Cruz. Semana que vem, né? Boa tarde a todos aí da bancada. Quero dar os parabéns para o prefeito pelo bom trabalho que vem fazendo para a nossa cidade. Quero agradecer ao João Zarantonelli por ter comprado um bebedor de água, é isso? Para os funcionários da Codesan. Obrigado. É o Walter Borracheiro. Tá certo? Comentar algo sobre isso, prefeito? Walter, que bom que chegou aí, que tá tudo certo. Walter trabalha com a gente lá na Codesan, entendeu? Tem me ajudado bastante também, a gente conversa bastante lá no pátio. Grande abraço para você, Walter, e que bom que deu tudo certo aí, obrigado. A Suzana, boa tarde a todos. Sou a Suzana, né? Parabéns pelo prefeito. Apoio você em tudo, estou muito próximo a você, parabéns realmente. A Suzana que manda essa mensagem, mais uma mensagem. Obrigado. Também. Quanto carinho, que beleza. Bastante carinho. Gosto de ambos, porém, cada pessoa é individual. O Diego
não é o doutor Otacílio. Então deixa ele fazer do jeito dele, independentemente de quem ganhar. Ambos lutaram por Santa Cruz, estão lutando, mas agora é a vez do Diego. E se o doutor ganhar, ele volta a fazer do jeito dele. Respeito ambos, mas agora deixa o Diego trabalhar. Gente, respeito é bom e eu acho que tem que acontecer. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Quem está mandando a mensagem é a Débora Hernandes Salles. Débora, muito obrigado por essa mensagem. É mais ou menos tudo que eu tenho vontade de falar vários dias da minha vida. Obrigado, Débora. Obrigado por essa sensibilidade. Oi, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Já faz um mês estou sem fazer fisioterapia. Já fui na Secretaria de Saúde, só manda aguardar. Até quando eu parar de andar novamente. É a Patrícia. Patrícia, por favor, nós temos o canal da ouvidoria e também a Secretaria de Saúde, mas eu vou pegar seu telefone aqui. Sim, a Ivana vai... E a gente dá um retorno. Sim, já vai fotografar aqui o telefone dela, a mensagem também para entrar em contato. Pede para o prefeito Diego Singolani abraçar o Jardim São João também. Boa tarde a todos. Quem fala, adivinha, é o José Homero Santos. Tá, Jardim São João vai ser o primeiro agora do recap, que deve começar semana que vem, tá? Comecinho do mês, nós estamos só com problemas de chuva. Tinha algumas obras da Sabesp e também da Codesan acontecendo lá, tá? Então o São João vai começar por aí. Esse dinheiro que o governador Tarcísio liberou é para a LED do São João também. Tá? Então tá chegando, também? pessoal. Asfalto também? Vai começar por lá o recap. São João. Tá certo. O Adriano Carlos da Costa mandou uma mensagem que apagou, ele falou sobre a questão de quadra ali nas proximidades do cemitério, mas ele apagou, né? Ele apagou a mensagem, não vou recordar. Tá registrado aqui também. Adriano Carlos da Costa. O Marivaldo, boa tarde, Dário, boa tarde, Sérgio, Marquinhos, ao prefeito Diego, desejo vitória sempre para o prefeito jovem, tem ainda muito que aprender para trabalhar e crescer em Santa Cruz do Par. Tamo juntos, prefeito. É o Marivaldo. Obrigado, Marivaldo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Alexandra, boa tarde, prefeito. Ela cobra mais uma vez a questão da fonoaudióloga do posto da Vila Matias, tá? Sempre ela cobra, ela faz... Alexandra, acho que eu encontrei ela no mercado esses dias. Sim. Conversamos, expliquei para ela, já tá chamando a fono do concurso. E estou esperando a PAI me liberar o plano. A PAI não, desculpa, a DEFES liberar o plano de fonoaudiologia. Sim, caminhando, mas eu falei para ela, cobra, toda vez que eu estiver lá, você cobra. Entendeu? Que é importante. Caminhando para a reta final com a participação no WhatsApp também. Boa tarde, Dário, Sérgio. Inclusive o Sérgio, meu amigo de sala da FAESO. O prefeito comentou sobre a campanha eleitoral antecipada do outro grupo. Estas postagens diárias que ele faz nas redes sociais também não poderia ser classificada como propaganda eleitoral antecipada? Aproveito e manda um abraço para Antiela, uma amiga de longa data, Potão. Grande Potão. Grande Potão. Foi... Amigo do... Estudou comigo estudou com o Sérgio. Era bom aluno, Potão? Bom aluno, excelente aluno. Sim, excelente aluno. E mandou um abraço para a Antiela. Antiela vai falar daqui a pouco também aqui na 104. É um grande amigo meu, viu? Um cara, gosto muito dele. Prefeito, o senhor responde ao Potão sobre essas propagandas, seria uma propaganda eleitoral antecipada. Primeiramente, Potão, com todo o respeito que eu tenho por você, até te respondi num grupo ontem de WhatsApp, que você fez uma colocação, você postou, né, foto do ex-prefeito, da época dos trabalhos dele, você estava fazendo uma propaganda antecipada para ele, até você disse que esperava não sair do grupo, que esperava ao menos que o prefeito fosse democrático, e eu te respondi no grupo lá, que eu sempre fui democrático e jamais teria um perfil como esse. São casos diferentes, Potão. O meu caso, eu estou mostrando o meu dia a dia. A rede social é minha, particular, né? Então eu posso mostrar o que eu estou fazendo, onde eu estou trabalhando, o que está acontecendo, mesmo porque eu tenho que divulgar o meu trabalho, né? Eu não estou pedindo voto, né, que é o principal de campanha eleitoral. Não estamos em período eleitoral ainda. Diferente de quem está fora do poder, querendo a todo tempo ser relembrado. Daí se configuraria, talvez, uma campanha eleitoral antecipada. Mas no meu caso, não. Minha rede social é minha. Assim como você tem sua profissão, o Sérgio tem a dele, o Dário. A gente está aqui, está filmando, eu estou aqui, estou fazendo isso, fazendo aquilo. É normal, é minha vida pessoal, entendeu? Que também, logicamente, tem a ver com o meu trabalho. Tá? Eu não uso, eu faço pelo meu celular, sou eu mesmo que faço, entendeu? Então tá tudo tranquilo. Sobre a questão, o Douglas pergunta sobre a questão de igualar a questão do cartão alimentação, da Codesan e também da Prefeitura. Tem essa possibilidade, prefeito? Isso já foi feito, tá? Tem que ver se houve alguma diferença pelo último reajuste agora. Tá? Mas a equiparação eu já fiz no segundo ano de governo. Tá? Vou dar uma olhada se houve algum disparate no meio do caminho aí, tá? Mas tá certo. É bom dar uma olhada porque ele faz esse questionamento aqui, né?
E o Renatão falou assim que eu não vou falar aqui, mas vou mostrar para o prefeito depois, né? Renatão mandou um abraço, né? Ele falou que inclusive apoiou o senhor aí nas últimas eleições Que bom, e as críticas são construtivas e ele vai tomar um café sim com o senhor acho qualquer hora. construtivo mesmo. É. Temos que parar de trabalhar política com agressividade. Política é divergência de ideias. Vai lá e dá a sua opinião. Né? Tanto que eu faço enquete sobre como está a administração, quando tem plano diretor, quando tem algum tipo de plano, exatamente para nortear a administração. Todo mundo tem que falar. Por isso é importante participar de audiência pública na Câmara Municipal. E a população precisa entender que ela tem espaço de voz, né, Tiago? Eu tô falando aqui antes, ela tá assim, ó. Que ela gosta, né? Sim. Então é isso. Todos nós temos lugar, mas temos que saber onde, às vezes, ir para conseguir as coisas, para conseguir mudar. 14 horas e 38 minutos. Diego, sempre dinâmico, inteligente. Eu sabia que ia longe desde nossa época de Santa Casa. Abraços, Kit Souza. Oi, Kit, obrigado. A Kit me conhece desde quando eu era office boy da Santa Casa. Foi uma das pessoas que me ajudou, inclusive, a aprender a trabalhar. O primeiro ofício que eu fiz na minha vida foi a Kit que me ensinou. Então, muito obrigado aí por lembrar esse saudoso tempo de Santa Casa. Eu era feliz e sabia. Boa assim como tarde. sou feliz hoje também. Boa tarde, Dário, Sérgio, Marquinhos. Boa tarde também para o prefeito Diego. Me desculpa, prefeito, mas o senhor recebeu uma informação errada do seu líder de governo e tirou uma conclusão equivocada. Eu posso te garantir que não existe nenhuma articulação junto ao Otacílio em relação a mim e também ao Juninho. Nossas conversas são somente entre eu e o Juninho. Eu só liguei para o doutor Otacílio porque uma das condições para a exoneração do João Marcelo foi que o Juninho não estivesse no mesmo grupo do João Marcelo. E este foi o motivo que eu liguei para o ex-prefeito, para dizer se futuramente ele quisesse ter a oportunidade do Juninho estar no seu grupo político, já que o Juninho ainda não se decidiu para qual lado ele estaria após com as convenções. O João Marcelo não poderia estar no mesmo grupo. E com a resposta do ex-prefeito, o Diego teve a possibilidade de tomar a sua decisão, sabendo que o João Marcelo não estará do outro lado. E o Juninho e eu só fizemos uma reunião com o ex-prefeito, da mesma forma que também fizemos uma reunião com o senhor. Quem mandou foi o ex-vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o Você falou a mesma coisa que eu, só que eu estou prefeito em mandato. Né? Então, a partir da hora que vai se aconselhar ou conversar, é porque representa uma união de grupo. E você sabe, Psyu, a admiração que eu tenho por você pública, tá? E que você é muito bem-vindo no meu grupo. Tá? Acho que a gente pode sim trabalhar em consenso, né? Disse isso lá dentro dessa reunião, inclusive. Que às vezes me espanta ver algumas rivalidades tão grandes do passado, porque às vezes a política, às vezes não, é um conceito meu, né? A política não pode estar acima da sua moral enquanto homem, né? Então, me espanta ver alguns movimentos, né? O Psyu é um cara que eu indiquei ele para presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive gosto do Psyu, ele conhece minha família, acho que, se duvidar, da barriga da minha mãe. Né? Deu aula para mim também, então tem uma concessão ímpar por ele. Só comentei aqui, Psyu, a realidade. São grupos que conversam e abrir. Você confirmou tudo que eu falei aqui. Então não houve divergência, não. Nós estamos falando a mesma coisa, meu amigo. Tá certo. Quem manda agora a mensagem pra gente, já na reta final, a gente vai finalizar a participação no WhatsApp, é o Reginaldo Lima. Reginaldo Lima mandou a seguinte mensagem. Boa tarde, Dário, Sérgio, Marquinhos e ao prefeito. Parabenizo ao jornal de todos os dias, excelente trabalho do prefeito. Pergunta para o prefeito, será que no recapeamento do São João vai fazer nas ruas sem saída, porque nos últimos dias, né, ou nos últimos trabalhos, as máquinas foram paradas na porta da minha casa e não foi recapeada. Na porta da minha casa não foi recapeada e com isso para a água ali está complicada a situação. É o Reginaldo Carreteiro, ele manda a seguinte pergunta para o prefeito. Reginaldo, não fiz nenhum recap no São João, então se fizeram pela metade não foi no meu governo, tá? É você que está colocando. O plano é asfaltar o bairro, recapear o bairro todo, tá bom? É recap mesmo ou é aquele tapa-buraco mal feito? Recap mesmo. É quente, tá? Por isso que está demorando, pessoal, tá? É coisa boa. É praticamente um outro asfalto. Exato. E ali tem umas ruas sem saída mesmo. Exato, mas vamos buscar contemplar todas. Foi até bom você falar agora,
já chegando na prefeitura, dou uma olhada nesse projeto. E devo estar por visitar o bairro. Vou pedir para a Ivana pegar seu número, dar uma ligadinha para você e a gente vê junto essa demanda. Tá certo, aqui ó, Ivana Reginaldo, tá, carreteiro, tá o telefone dele, a mensagem também. Pra gente terminar, boa tarde, igualou os cartões de alimentação. Cara, Isso, posso só mandar um abraço pro nosso amigo Formiga? o Edson Faustino. Faustino, teve aqui agora há pouco trazendo umas fotos. Como a gente está gravando também, vou mostrar aqui pelas mãos da Tiela. Ele trouxe umas fotografias do bairro Bom Jardim, históricas, olha aqui que legal. Que vamos colocar no gabinete por enquanto, depois vai fazer parte do acervo histórico do barracão do Bom Jardim. Obrigado, Formiga. Formiga que é um cara que é saudosista, tem um bom acervo lá. E com isso mandar também o nosso abraço aqui, daqui a pouco a Tiela vai mandar também, falando um pouquinho do barracão do Bom Jardim, como é que tá os trabalhos. Saca da época do Ita, isso aí? Região. É? A Tiela já conheceu alguns ali. Com certeza. Ó, somente para fazer justiça, o Douglas aqui, ele falou que quando o prefeito assumiu, a questão do cartão alimentação era uma diferença. Depois ele realmente Isso, fez a igualei. atualização. Então hoje está totalmente certo, R$ 450 para a prefeitura e 450 para a Codesan também. O cartão alimentação dos servidores públicos era em torno de 200 e poucos reais, se não me engano, da prefeitura. 330 da Codesan e tinha uma diferença. 200 e pouco da prefeitura. Sim. Igualei ambos para todos os servidores públicos. Hoje é 450 para todos. 212 para 450 reais. Tanto prefeitura quanto Codesan. Ainda me chamam de marqueteiro, né? Eu nunca usei isso a meu favor. Estou usando agora. Entendeu? Servidores públicos com vale alimentação histórico na administração. O Fernando... É isso que é fazer marketing, viu? O Fernando... confunde informação com marketing. Sim, o nosso amigo Fernando tá viajando sempre, né? Não sei se está aqui em Santa Cruz ou está viajando por aí também, acompanhando a nossa programação via internet. Dá um abraço no Diego por mim. Ele é gente boa, ótimo prefeito. Vamos para cima. Obrigado. Né? O Fernando tá mandando para você. Tá dado o recado também. Rapidamente, eu tenho a última pergunta pro Diego, tá? Mas eu quero deixar aqui os microfones para a Antiela para falar um pouco desse trabalho. A assessora de comunicação, a secretária de comunicação, ela está do nosso lado. A música do dia. Sim, ela está do meu lado. Ela é mulher e representa Sim. as mulheres de Santa Cruz do Rio Pardo. E nós vamos agendar com a Antiela já nos próximos dias, próximo mês, né? Já dezembro já começa amanhã, para que você possa voltar a fazer um balanço geral do seu trabalho, enfim, da assistência social Falar sobre aqui as ações em Santa de Cruz, Natal, né, que sobre as ações. Bem legal a abordagem que eles organizaram ano passado e vão fazer de novo. Fala rapidamente dessa ação de Natal e já escolhe a música também e já fica definido. Você volta aqui já na próxima semana, pode ser? Olha, a Ivana manda e desmanda, pode ser. Tá parecendo a Letícia no financeiro da prefeitura, né? Tem dinheiro? Não, não tem. Então é mais ou menos assim, né? Você entrou em composição de FPM, já tá feliz. Tá certo. Então, na realidade, né, a questão agora do Natal é uma ação que a gente começou a desenvolver o ano passado. Na realidade, é uma ação da Proteção Social Especial, que está vinculada ao CREAS, né, que é quem cuida aí do pessoal em situação de rua, quem cuida aí da alta complexidade do sistema SUAS. E aí, com a abertura do Natal aí para a próxima semana, a gente vai compor, e é um momento interessante, porque a gente se une, né, enquanto secretaria, nós, trabalhadores, porque são muitos dias, e a gente precisa estar dando uma força lá para o pessoal do CREAS. Então, o Felipe está aí organizando esse trabalho, já organizou o ano passado, e esse ano a gente vai fazer também a abordagem enquanto durar o Natal Luz, não só as questões de pessoas em situação de rua, mas qualquer tipo de violação de direito, né, que a gente notar, uma criança em situação de desproteção, a prática de mendicância, todas as questões que violam o direito das pessoas, a abordagem social vai estar na rua atenta, né, para estar ajudando aí toda a equipe da prefeitura, né? Até vale a pena também chamar o pessoal do CREAS aqui em algum momento para eles falarem do trabalho, porque o pessoal vê obra, né, gente? Vê a obra, vê o asfalto, mas o trabalho técnico que se desenvolve, né, dentro das políticas públicas, a forma como a gente tem conseguido entregar esse serviço público para a população de uma maneira humanizada, de uma maneira com acolhimento, né, com liberdade para usar
nossa criatividade para entregar o melhor para a população. E a população também dos bairros, principalmente ali a Divinéia, Bom Jardim, enfim, eles entenderam essa valorização. Tem um feedback muito legal entre vocês, né? Ah, eu sou suspeita para falar de lá, né, Dário? Ali é um lugar que eu tô há 15 anos e a gente vem num trabalho, assim, até antes do projeto Fala Vila, mas um trabalho de formação mesmo das lideranças comunitárias, né? Como o Diego colocou, a questão da importância da participação social. Só que essa participação social, ela não brota, né? Ela não nasce, ela precisa ser fomentada, e eu acho que a gente está num momento muito propício para isso, porque a gente tem uma administração que tem esse olhar democrático de ouvir. Jarbas, a gente está ali a todo momento, né? Lidando, e o Diego recebe as pessoas e conversa, como ele mesmo diz, desde a Dona Maria até o governador, que é uma nova realidade, e é esse trabalho, né, de formação deles tomarem essa consciência de que eles precisam também participar da construção das políticas públicas. E ali no nosso território a gente tem muito esse olhar. Essa questão do barracão fez com que a gente já tinha um trabalho bem alinhado com o Bom Jardim, mas agora a gente está ali trabalhando a formação de um comitê com uma expectativa para se formar uma associação de moradores, como aconteceu também na Vila Divinéia, né? Porque aí a gente não é dar voz, porque ninguém dá voz para o outro, né? Mas é construir esse espaço para que a população que mais precisa do serviço público possa falar, dizer quais são as demandas, quais são as necessidades, e aí uma administração aberta para isso faz com que o serviço público chegue para a população a partir do desejo, a partir daquilo que realmente é a realidade. E ali a gente tenta priorizar muito isso, né? Tá certo. Antiela, próxima semana você com uma agenda aqui na 104 FM, muitos assuntos, pode ter certeza disso, já está totalmente acertado com a secretária de comunicação. Tá legal? Um grande abraço, obrigado pela sua participação sempre. A casa é sua, tá? Claro, eu que agradeço ao Diego que me convidou, me chamou assim meio de supetão, mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, com o Marquinhos, Sérgio, um grande amigo, colega de debate. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você. Diego Singolani, antes da minha última pergunta, eu passo para o Sérgio, né? Tem a última pergunta para ele, Sérgio? Porque eu tô com fome, viu? Você tá com fome? Agora não tem jeito. E você tem, Marcos? Não, também. Também não. Eu agradeço a participação dos ouvintes. A Antiela vai escolher a música. Qual música, Antiela, que você vai escolher? Eu vou escolher a música da Isa, que chama Fé. Fé. Isa, Fé. Tá bom. A gente já vai providenciar daqui a pouquinho também. A minha última pergunta para o Diego atualmente ele está no PSD. PSD é o partido que ele está e ele já deixou bem claro, né? Vai concorrer às eleições aí defendendo o PSD. Isso já é fato, não é, Sérgio? Sim. A minha pergunta é para o prefeito Diego Singolani sobre a questão. O senhor vai enfrentar nas urnas um candidato a prefeito vindo do PL ou o PL estará com o senhor? Bom, se analisarmos o diretório municipal, tá? Fiz várias conversas já, a maioria esmagadora é nossa, né? Então, tá ok. Daí existem, né, algumas questões que envolvem família, né? Porque tem a questão do deputado Ricardo Madalena nisso tudo, né? Uma anuência dele, né? Então, por um lado, ele tem um amigo de dentro da casa, respeitoso, que trabalhou para ele desde sempre, na última campanha, inclusive, trabalhamos juntos e tal. E, por outro lado, ele tem um histórico familiar, né? Tem um laço de família em 3º grau com o Ricardo Madalena, não sei qual grau que é. Sei que não é primeiro. Deve ser 47º. Não, tá, tudo bem. Pode ser. Então, assim, dentro do que é política, nós não podemos transformar a política em questões familiares, senão vira uma monarquia, né? Então, em questões políticas, o diretório municipal, a maioria, está com a gente, né? O partido é aliado do PSD e aliado do Republicanos, que é a chapa majoritária, né? Então, o governador, né, toda a equipe política, né, o Kassab, inclusive, está trabalhando em todos os municípios, PSD, Republicanos e PL junto.
eu vejo politicamente que não há espaço para o grupo do ex-prefeito dentro do PL. Mas essa é uma visão minha dentro daquilo que eu tenho tratado, conversado internamente. Sei que estão ocorrendo aí transações, né? Mas o ex-prefeito tem todo o seu histórico do PT, do PSB, está no PSB, então creio que deva continuar. E até peço publicamente aí, né, ao grupo, né, aos grupos aí que tenham respeito pelos partidos. Eu não estou indo atrás do partido de ninguém, eu estou respeitando o meu partido, entendeu? Com o meu presidente, o Edivaldo está com o Republicanos como presidente dele, o Republicanos, PSD, o pessoal não sei com quem que está a presidência, mas está respeitando a presidência deles. Então, vamos parar com esse negócio de tentar dar tapetão, ficar usando de argumentos afetivos aí para a questão de partido. Vamos deixar a política acontecer, não vamos tolir a política no seu ninho. Tá certo? Tá certo. 14 horas e 53 minutos. Obrigado, prefeito. Ia perguntar do vice, mas o senhor responde na última entrevista do ano, tá? Já vem dezembro aí, na última entrevista do ano, ele vai responder sobre o vice Ele já aqui disse que é na dos Center. Republicanos o vice. Não, eu acho que não. Ué, o acerto Mas, seria... se bem conversado, com você que está me olhando do PL, né, a gente pode sim trabalhar o vice indicado pelo PL. Tem até nome dentro do PL para indicar como vice na nossa chapa. Então, só para movimentar a política, que é importante movimentar, né? PL, vem com a gente, já estamos com o PSD, com o Republicanos todo aí. Sei que a maioria do diretório já é nossa. E não só o PL, né? Convidar todos para a gente buscar fazer um bom trabalho e continuar esse bom trabalho que a gente tem feito por Santa Cruz do Rio Pardo. 4 anos, às vezes não é o suficiente para a gente conseguir alcançar todos os nossos objetivos, né? Então, todos têm o seu direito, com respeito, com democracia, a gente constrói uma cidade melhor. A gente está conseguindo mostrar isso aí. É só olhar nos olhos das pessoas. Santa Cruz tem problemas? Sempre teremos. Mas a alegria de viver, a festividade no coração das pessoas, a fé das pessoas, a movimentação das famílias. Porque onde tem evento, tem família. Onde tem alguma coisa de diferente, positiva, tem família. Então, isso aí é nítido nos olhos das pessoas. E é isso que nós não podemos nunca mais deixar de ter em Santa Cruz do Rio Pardo. Concreto, sim, mas alegria no coração em primeiro lugar, porque concreto sem gente não tem vida. A mata toma conta, a árvore toma conta, o mato toma conta. Veja cidades abandonadas que existem no mundo inteiro. O que tomou conta? O mato, a natureza. Vamos nós, com o nosso coração da vida a cada espaço. Boa tarde a todos. A Adriana disse aqui que é obrigada, a secretaria já ligou para ela, tá? Entrou em contato sobre o marido dela, então agiu rapidamente. Parabéns aos profissionais da Secretaria de Saúde aqui de Santa Cruz do Pardo. Parabéns a Ivana também, que reagiu rapidamente, e a você, Adriana, que entrou em contato conosco. O Palmeiras seu será campeão, prefeito? Mas é lógico. E o Santos vai cair? Não tenha dúvida, eu já não sei dizer. 5 minutos faltando para as 3. Obrigado, prefeito. Até a próxima. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.